Meus lindos, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão massa? Deixa eu falar com vocês. Hoje, mais um podcast topíssimo para falar de um assunto que é importantíssimo, é um assunto que, inclusive, eu até gosto, tá? Desse assunto, tá? Vamos falar sobre educação financeira. Hoje nós estamos aqui com a Dircelaine. Obrigado, tá, Dircelaine, por ter vindo. Eu falei que eu vou te chamar de Dirce, tá? Uhum. Porque Dircelaine é mais difícil, senão eu vou ficar toda hora assim, ter que ficar lendo seu nome aqui toda hora. Eu que agradeço o convite. E a gente vai falar de um assunto massa, né? É É um um assunto que eu assunto- gosto é. muito. De dinheiro eu gosto, de dívida eu não sou muito fã, não. Apesar de que eu acho que todo mundo já passou por um momentinho assim, de algum descontrole, alguma coisa, né? Sim, a taxa de endividamento no Brasil hoje ela é 76% das famílias endividadas. 76%? Sim. Que isso? É muita É gente. muita gente, muita gente. E são cerca de 68 milhões de brasileiros que não estão conseguindo pagar suas contas em dia. Meu Deus Então, do céu. falar sobre dinheiro é muito mais do que prazer. É uma necessidade mesmo. As Exatamente. pessoas precisam aprender a lidar com o próprio dinheiro, porque senão a gente precisa gastar desde bebê até a velhice. Então, é desde quando nasce até quando morre. E se não aprender, quando Não ficar aprender a mais lidar com isso, né? velho, Só vai vai se depender dos descontrolando. outros. Exato, vai depender dos outros. Pessoal, é o seguinte, na aberta aqui, ó, QR Code tá aqui. Então é o seguinte, já direciona o seu celular aqui no QR Code, já vai te levar direto lá pro nosso Instagram. Você que não tá seguindo lá no nosso Instagram, já segue lá. Você que tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, né, na íntegra, e não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já ativa os sininhos aí, deixa o seu comentário aí, tá? A Dirce vai estar marcada aí tanto nos comentários, na descrição do vídeo no YouTube, quanto nos cortes no Instagram. O pessoal quiser, pode seguir ela lá também. Eu vou deixar o arroba dela marcado lá. Ela trabalha na rede social com isso. Ela faz vários vídeos lá, com várias dicas bacanas lá. Eu acho que vai ser legal. Nós vamos tentar explorar dela um pouquinho aqui, esse conhecimento aqui. Beleza, Dirce? Beleza. Então me fala assim, você é formada em quê? Eu fiz engenharia de produção, eu sou engenheira por formação. E aí, quando a gente passou por um perrengue financeiro, eu trabalhava, né? Eu trabalhei na Uzi Minas durante muito tempo. Você fez engenharia de produção, você estudou aonde aqui? No Pitágoras. Fez no Pitágoras? Você formou que ano? Isso, 2020. Ah, tá. 2020 que eu formei. Engenharia de produção. Mas quando você entrou no curso de engenharia de produção, você queria trabalhar na área de siderurgia? Você pensava em quê? Administração. Ah, tá. Porque eu penso que a engenharia de produção, como ela é muito ampla, ela é muito voltada para gestão, Verdade. para projetos. Programação, PCP. Sim, então eu não precisaria ficar exatamente ali na siderúrgica. Eu poderia migrar para qualquer outra área. Antes de você fazer a faculdade, você já tinha trabalhado em alguma outra coisa dentro dessa área administrativa, assim, alguma coisa assim? Não, eu fiz técnico de gestão empresarial. E aí eu fui trabalhar na Uzi Minas por necessidade mesmo, né? Porque precisava. Eu fiz técnico de metalurgia primeiro. Você fez técnico de metalurgia no Cefet? Fiz técnico de metalurgia no Lá Cefet. Lá no Vale Verde? Lá no Vale Verde. Aí por lá eu fiz o técnico, namorei, casei e mudei para Timóteo. Pois aí, tava lá no bairro, lá, né, Jair? Tava lá perto. Tava na minha sala. Mentira, na mesma sala? É. Que isso, E gente. Aí, então, uma coisa boa o técnico te deu aí. Sim. O técnico te deu, tá vendo aí? Sim, me levou para uma experiência bacana. Aí você foi fazer engenharia de produção. Sim, aí eu precisava estudar, e eu gosto de estudar, então eu fiz engenharia de produção, mas eu não queria mais ficar na siderúrgica, e aí eu comecei a estudar sobre finanças, sobre educação financeira, investimento, finanças pessoais, porque eu enxerguei, na verdade, a gente passou um período onde eu trabalhava, e o Paulinho, ele não tinha uma carteira assinada, Entendi. Ele trabalhava... Informal. Informal. E aí o dinheiro não dava. E aí ele começou a trabalhar, a renda aumentou e o dinheiro não dava. Aí eu falei, deu algum não, problema. Ou seja, o dinheiro não é o problema. Exato, tem algo errado aqui. Aí eu ganhei um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, do meu irmão. Meu irmão me deu esse livro, eu comecei a ler, tentei incentivar ele para ler também, mas aí passei para ele te deu o livro de presente, mas ele nunca leu. O meu esposo. Ah, tá. Tentei incentivar ele de ler, mas aí eu passei um resumo para ele, depois eu peguei Pai Rico, Pai Pobre, e aí eu consegui colocar na cabeça dele que algo tinha errado. Eu tenho um preconceitozinho com esses livros em modinha, assim. Sim. Pai Rico, Pai Pobre, Segredamente. Eu tenho esse aqui, ó. Psicologia Financeira. Excelente. Muito bom. Excelente. Muito bom. Eu acho assim, só um adendo, né? Esse Psicologia Financeira, ele trata mais da questão
da sua questão emocional com o dinheiro. Não é tanto assim, dicas práticas. Dicas assim de te dar a ideia de você não se emocionar. E eu acho que esse livro também enfatiza muito a questão de mercado financeiro e tal, esses negócios assim. E depois nós vamos entrar nesse negócio de mercado financeiro aí, que eu não entendo nada disso. Oh, meu Deus. Nada. Mas é porque tem muita informação, então acaba sendo muito complexo, né? Os livros, eles tendem a levar a gente para esse lado mesmo, de poucas dicas, mais mercado financeiro, principalmente porque são muitos livros americanos, né? Então, eles tendem... O pessoal já tem essa cultura, né? Sim. E dinheiro, ele é emocional. A gente não... Mesmo que a gente pense que existe uma parte positivamente lógica, ou negativamente, né? Sim, positivamente ou negativamente. Mesmo que a gente pense que existe um raciocínio lógico ali, que dinheiro ele é exatas, no final das contas, precisa fechar, né? A planilha precisa fechar, mas o gasto ele é emocional. Então, tem gente que gasta mais quando tá mais triste, tem gente que gasta menos. Eu sou assim, quando eu tô chateado, eu entro lá na Shopee, compro uma brusinha, compro qualquer coisinha, eu fico felizão, cara. Eu vou lá no shopping, compro uma camisa, compro uma bermuda, eu fico feliz, eu fico de boa de novo. Tá vendo como que é emocional? Cara, é super emocional, e isso é verdade, Sim, tá? Sim, dinheiro é emocional. Se eu tiver chateado, eu compro alguma coisinha, e muita gente é assim, tá? Mulher desse jeito. Compra uma brusinha, fica de boa, fica feliz de novo. Muita gente. Eu já consegui treinar o meu cérebro para não fazer assim, para não se comportar desse jeito. Para não curar a sua tristeza gastando dinheiro. Já consegui treinar, porque tem um raciocínio lógico por trás de treinar a emoção. Mas é isso, o dinheiro ele é emocional. Então, por mais que a gente tente levar para esse lado de exatas, de somar 1 mais 1, eu ganho R$1.000, eu tenho que gastar R$1.000, mas no final das contas é a emoção que vai direcionar para onde seu dinheiro vai. Eu confesso que eu tive um período da minha vida que eu fui muito descontrolado, muito mesmo. Tipo, nome no SPC, Serasa, todo complicado, cartão de crédito embolado. Eu tive um período assim, mas eu era novo. Isso era entre 20 e 25 anos. Eu lembro que nessa época eu trabalhei na Cesita, você lembra? Eu trabalhei na Cesita e na época era assim, a Cesita, a empresa Cesita pagava muito bem. Tipo, eu não tinha nada, cara. Ganhava bem pra caramba, ganhava acima da média da galera da minha idade. Tipo assim, não tinha nada. Eu não sei o que eu fazia com dinheiro, eu não sei o que eu fazia com dinheiro. Eu não tinha nada e devia pra caramba e não... Que isso, mano? Aí, tipo assim... É uma das coisas que eu sou muito grata à minha ex-mulher, né? Que eu já fui casado, já de você já tem um tempo. E ela sempre foi uma pessoa muito controlada, sempre foi uma pessoa muito cabeça. Ela trabalha no setor de contabilidade, ela trabalha na contabilidade, e eu aprendi muito isso com ela. Ela sempre me ajudou muito, assim. Eu lembro que a gente namorava e ela falou assim, você tá todo endividado. Você quer que eu te ajude? Eu vou te ajudar. Só que eu não vou te dar dinheiro, porque eu nem tenho dinheiro pra te dar. Eu não vou te dar dinheiro. Nós vamos organizar, nós vamos gerir as suas dívidas ali pra você firmar. Eu falei, não, lógico que eu quero. Aí foi, tipo assim, pra mim foi muito bom. Hoje eu trabalho numa empresa e tenho algumas rendas extras e, assim, eu considero que eu nasci de novo nessa questão de controle financeiro, porque antes eu não tinha nem reserva, cara. Eu não tinha, tipo assim, eu precisava de R$500 guardado, eu não tinha, cara. Era um negócio, assim, absurdo mesmo. Qualquer emergência que acontecesse, eu tava lascado. E a maioria das pessoas, elas acham que dinheiro é realmente para gastar. Então, esse pensamento que é cultural nosso, né, do brasileiro, de que dinheiro é para gastar, dinheiro é para dar prazer, eu vou ganhar dinheiro, né? Esse pensamento faz com que a gente gaste mais, com que as pessoas gastem mais. E dívida é isso, dívida precisa ser gerida. Não é mais dinheiro que faz o endividado sair da dívida se ele não tiver controle financeiro. Isso é igual aquele negócio, né? Tipo assim, você tá todo endividado. Se eu pagar a sua dívida, você vai fazer outra. E você vai se lascar de novo. Exatamente. É mesmo. Tanto que tem muitos ganhadores aí de Big Brother, de Mega Sena, de grandes prêmios aí. Deixa eu só apertar aqui. Que eles voltam, eu acho que é eu que tô não. aqui, né? Não. Que eles voltam a ficar pobre rapidinho. Porque não tem esse controle, não sabe administrar, não aprendeu. E a gente acha que o dinheiro você vai pagando ali, ele vai saindo. E uma das coisas que eu vejo é que a maioria das pessoas, eu vejo entre amigos e familiares também, as pessoas, eu acho que a maioria gasta mais do que ganha. Sim.
Eu acho que o cartão de crédito, ele é um grande vilão na mão de uma pessoa que não sabe administrar o dinheiro, Sim. não sabe administrar o seu pagamento ali, o seu salário e tudo. Eu acho que é porque a pessoa soma o valor do salário com o limite do Com o cartão de limite do crédito e ela cartão. acha que ela tem tudo aquilo ali, cara. Limite de cartão, limite de cheque especial. É como se fosse uma extensão do salário. Então, a pessoa não entende que cartão de crédito ele é meio de pagamento. Ele não Não é é, dinheiro. ele não é dinheiro. É. Ele não é dinheiro. Se você passar o cartão, você tem que ter o dinheiro para pagar. Então, eu estava até ontem fazendo uma aula com uma moça que eu estou mentorando ela, e aí eu falei com ela, o seu cartão de crédito, ele não é a sua dívida, é tudo que está lá dentro do cartão que é dívida. Sim. Então, a gente precisa desmembrar tudo que está ali e verificar realmente o que tem para pagar, o que já está encerrando, para a gente poder fazer novos planejamentos. Então, a pessoa ela não tem essa noção. Ela acha que o cartão de crédito é uma dívida. Mas ela precisa entender, aí começa a organização, o que está ali dentro. Né? Exato. O que está ali dentro. E quando a gente desmembra isso e começa a entender o que está ali dentro, a gente começa a entender o nosso comportamento. Nossa, eu gasto muito com hambúrguer, ou eu gasto muito com cerveja, ou eu gasto muito com blusinha. Onde que eu preciso melhorar? Às vezes é reduzir num lugar e melhorar em outro. Né? Não é nem sempre se privar de tudo também. Não é nem sempre fazer isso. Tipo assim, tem algumas perguntas aqui que eu elaborei, que algumas pessoas mandaram aqui, e aí eu vou seguindo elas aqui e a gente vai continuar trocando ideia. Aqui eu achei muito, muito pertinente essa pergunta aqui. Qual que é o primeiro passo de qualquer pessoa deve dar para começar a se organizar financeiramente? Qual que é o primeiro passo? O cara tá todo lascado, qual que é o primeiro passo? Entender o momento financeiro dele atual. Então, realmente tem que abrir a caixa preta, sabe? Você precisa saber quanto você tem na conta de dinheiro. E se o cara não tem nada na conta? Tem zero. Vai ter que partir daí. Eu não tenho nada na conta. Dói. Às vezes sangra, né? Às vezes a pessoa sente, nossa. Mas ele precisa abrir a caixa preta e verificar quanto eu tenho de dinheiro na conta. Quanto eu tenho de dívida para pagar. Quanto que eu tenho para ganhar ainda. Só que também a pessoa tem que pensar que não existe estabilidade. Tem um filósofo do empreendedorismo aí que diz que estabilidade não existe. Você fala estabilidade de emprego, né? Exato. Eu falei isso outro dia com o meu primo. A gente tava conversando sobre isso, eu falei com ele assim, mano, você tem 20 anos na empresa, não existe estabilidade. Não existe. Amanhã, qualquer problema que der, a empresa vai mandar você embora. Isso aí é ilusão, não existe estabilidade. Concurso não é estável, então não existe estabilidade. Então, a pessoa precisa abrir essa caixa preta mesmo, olhar para onde ela gasta mais, onde que esse dinheiro vai pelo ralo, como que é o comportamento dela, e aí é fazer cálculo. Primeiro, entende essa parte e é realmente levantar. Olha, eu ganho isso, eu tenho isso de dinheiro nas contas, soma todas as contas, o porquinho, o litrinho que fica dentro do guarda-roupa, né, de pratinha. Eu tô precisando fazer isso, cara. Soma tudo. E soma todas as dívidas, soma o seu custo de vida. Porque independente se você trabalha ou não, o seu custo de vida é a mesma coisa. Você tem aluguel para pagar, água, luz, plano de saúde, tudo que você paga, que é o seu custo de vida, você precisa saber exatamente. Que são as boletas de rotina, né? São as suas rotinas mensais. Se você gasta ou se você não gasta, aquela conta vem. Né? Então, você precisa saber. Então, assim, a gente começa a organização. Entender onde você está. Não tem como você direcionar o GPS para um destino sem ele saber onde ele está. Exato. Então, primeira coisa é identificar a real situação que estão as coisas. Para a maioria das pessoas vai doer. Por isso que muitas vezes as pessoas não organizam as finanças. Deixa o bambu gemer e lascar pra lá. Exato, porque quando você abre a conta, você fala, nossa, mas eu gasto mais do que eu ganho. Tem gente que não sabe quanto ganha. E agora eu vou te falar, a gente tava conversando antes aqui de começar a gravar e você falou sobre um dado aí, sobre a galera, quantos por cento dos brasileiros? São 76% das famílias endividadas no Brasil. 76% dos lares das famílias estão endividados. E 68 milhões de brasileiros que não conseguem pagar as suas dívidas. E se você pegar hoje a média do valor de dívida, é em torno de R$ 4.400. Ou seja, que se você parar para pensar, nem é tanta coisa. Não é tanta coisa assim. Eu acho que assim também, essas famílias, elas têm uma renda próxima ali de um salário mínimo, né, para cima ou para baixo, que mal custeia o que eles precisam ali, as necessidades básicas dele do mês. Então o cara não consegue tirar nada daquilo ali para poder
Exato. Só que se você já ganha um salário mínimo, é difícil de você administrar ali. É realmente pouco, Sim. né? O custo no Brasil é muito alto. Então, o que você tem que fazer? Aumentar a renda. E para aumentar a renda, você precisa trabalhar mais. Isso. E a internet, ela tá cheia de condições aí para você estudar mais, para você aumentar o seu Isso é salário. verdade. Então, tem muita coisa que você não precisa pagar para adquirir conhecimento, né? Para você aumentar a sua renda. Porque com o salário mínimo realmente é difícil. Então, precisa aumentar a renda. E às vezes a pessoa, ela não quer fazer esse sacrifício. E aí prefere pegar um dinheiro emprestado com o Ela banco. quer manter a CLT ali de sair 8 horas, voltar Exato. 18 e beleza. Exato. E aí, quando falta o dinheiro, ela pega emprestado com o banco. E aí o banco ele não tem dó se você é Ele assalariado não quer ou nem se saber. você E ganha costuma 20 alguns mil. ainda, os bancos até oferecem, né? Exato. Sabe que você ganha só um salário mínimo, tá oferecendo cartão de crédito de 10 mil de limite. Hoje eu tenho uma filial comercial de uma empresa de negociação e redução de dívidas. Então, às vezes, chega tanta história para mim que é de cortar o coração. No ano passado, novembro, se eu não me engano, chegou um senhorzinho, ele tem um salário bom, ele é aposentado da siderúrgica aqui, e aí ele fez um empréstimo no banco para poder pagar contas dele, contas de saúde, ele pegou 12 mil emprestado. Esses 12 mil ele ia pagar 36. Só aí já é absurdo. Ele não conseguiu honrar essa dívida, virou 49 mil. Ele não conseguiu honrar essa dívida, virou 137 mil. Então, o banco ele não tem dó. E é um senhor que precisa do salário dele, ele é um aposentado. Teve um senhor também que me ligou. E ele aí é consignado? É aquele negócio que ele desconta tem lá? consignado e empréstimo. Porque, assim, o consignado, por lei, só pode consumir... Só pode onerar 35%. Isso. Exato. E aí, o que o banco faz? Ele coloca como empréstimo pessoal. Que aí pode arrebentar do tanto que for. Pode. Mas isso não acaba sendo má fé da instituição, não? Sim, mas ela quer lucro. Ela não conhece a pessoa, ela não conhece o Igor. Ela entende o CPF do Igor pode me dar lucro. O número do CPF pode me dar X mil reais de lucro. E juntando o X mil do Igor, do CPF do Igor, com o CPF da Dicelane, com o do Paulo, eu ganho tantos milhões de faturamento. E isso aumenta o meu lucro. Não tem... realmente não é um negócio... Não é humano, né? Não é humano. É. E aí cabe a cada um de nós realmente olhar para suas finanças e falar, não, eu não posso ceder para esse juro tão alto. Né? E por falta de conhecimento, às vezes, que é o que aconteceu com esse senhor, ele não sabe se ele pode negociar, como que negocia. O gerente precisa bater meta, quer vender, então... Eu acho que é igual você mesmo tá falando aí. O grande lance é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento em todas as áreas, Sim. né? Porque, assim, o Pondé, ele tava falando num vídeo, eu achei muito interessante ele falar. Nunca se leu em toda a história. As pessoas, a nossa geração, essa geração atual, é a que mais lê. Só que é a que mais lê coisas inúteis. E essa nossa geração é a geração que tem mais acesso, mais possibilidades de acesso à informação. Só que as pessoas continuam rolando TikTok e rolando... Eu fico Instagram. chocada. Hoje em dia, qualquer livro, qualquer informação, se você quiser aprender qualquer coisa, cara, você entra no YouTube, você entra no Google e pesquisa, tem um livro em PDF, sei o quê. Hoje nós temos uma oferta de informação gigantesca, mas é o momento em que as pessoas menos buscam essas informações. Sim. É um troço impressionante. E realmente é. Ele fala isso, né? Nunca se leu e nunca se escreveu tanto igual a gente escreve hoje. Sim. Só que a gente só escreve e só lê coisas inúteis. Sim, às vezes eu até comento com o Paulinho que eu fico chocada como que alguns perfis crescem tanto, de tantos milhões de seguidores, com nada a agregar. Nada. Nada a E se você agregar. parar pra pensar, esses perfis são os que mais crescem facilmente. Tipo assim, começa hoje com uma idiotice completa. Sim. E sobre o sensacionalismo, né, que a gente tava falando, sobre temas polêmicos, sobre fofoca e tudo mais, e rapidinho explode. E os perfis que são interessantes mesmo, eles são muito difíceis de virar, porque também tem um público, é o que a gente tá falando, menos pessoas estão interessadas em informações de verdade. E a falta de cultura, eu acho que é o ar-condicionado. Vou aumentar aqui. A cultura do Brasil mesmo, com a falta de conhecimento, Sim.
faz com que as pessoas acabem ainda mais endividadas, ainda mais sem a gestão mesmo da própria vida até. Eu acho que essa ideia de... A internet, ela mostra muita gente com essa questão de ostentação, do cara com pacote de dinheiro, e o cara compra carro, e aí ele traz para uma pessoa que tá ali do outro lado do celular, que é humilde, que não tem conhecimento nenhum, aí o cara recebe uma mensagem de um banco digital que oferece para ele um cartão de crédito 10 mil reais. Aí ele vai, pega o cartão e mete a tá com 10 mil reais e deixa o bambu gemer para frente. E quanto mais fácil o crédito, maior a taxa de juros. Então, você pode ver que as taxas de juros... Porque o risco é maior, né? Eles têm que... O risco é maior para o banco, né? É. Exato. Então, você vê que as taxas de juros de cartão de crédito podem chegar a 20%, 22% por mês. E isso é legal? Isso é legal. Eu acho que não deveria ser legal, eu acho que é... Hoje tem uma lei, né, no Brasil, uma regulamentação do Banco Central, que diz que não pode mais aumentar no rotativo o tanto que aumentava antes. Então, pode chegar no máximo ao dobro da dívida. Então, hoje, um financiamento, um empréstimo não pode... Você dividiu ali, não pode... O total não pode ser... Não, a dívida do cartão. O rotativo não pode passar do dobro da dívida. Ele vai amontoando ali e não pode passar no dobro. Porque ele é um avalanche. Eu até fiz um post hoje no Instagram que ele... Todo mundo fala, cartão de crédito é uma bola de neve. Pra mim, ele é um avalanche mesmo, porque ele vai crescendo ali 20% todos os meses. 20% todos os meses. 10 meses deu 100. Exato. Não, 5 meses deu 100. Exato. Que isso, cara, é terrível. Na verdade, é juro composto, né? Vai dar 100 em menos de 5 meses. Vai dar, porque é juros sobre juros, né? Juros sobre juros. O cheque especial é a mesma coisa, uma taxa de juro um pouco menor, em torno de 8% a 15%, mas é a mesma situação. E eu conheço muita gente que vive no cheque especial, tá? Eu conheço muita gente que vive nisso aí. Que o cheque especial é parte do salário dele. Durante um período da minha vida foi assim. Aquele período que a gente estava conversando. Sim. Então, eu fazia o cálculo, né? Eu recebi o adiantamento no dia 20, né? Era dia 15 ou dia 20? Não lembro. Acho que era. Tem era empresa que paga dia 20, tem empresa que paga dia 15. Eu acho que era dia 20. E aí eu calculava para o meu cartão entrar para eu não cobrir os 10 dias de cheque especial, eu pagar só o Eu lembro que na minha época o Banco Real que tinha 10 dias no cheque especial lá. Até hoje 10 dias você não... são assim. Até 10 dias você não pagava juros, não era uma confusão danada. E aí a gente era o Santander, né, que era o banco que a gente recebia o salário. Aí ficava aquele negócio, né? Sim, aí eu sempre ficava na linha. Sim. E aí eu falei com o Paulinho, não, chega, a gente precisa... Aí eu li o livro, Pai Pobre, a gente volta na história, né? Sim, do livro. Eu li o livro, aí contei pra ele da história do livro, aí falei com ele pra ele ler, ele não quis ler, eu falei, então lê pelo menos o resumo, porque no final de cada capítulo tem um resumo, lê o resumo. Aí ele começou a estudar sobre investimento, aí eu comecei depois, né, a assistir os cursos que ele tinha comprado sobre investimento. É muito mais a minha área do que a dele. Eu gosto dessa área de exatas. Esse negócio também tem aptidão, né, disso? Não tem jeito. Acho que para tudo na vida tem aptidão, né? Essa questão de... lógico que tem algumas coisas que a gente tem que aprender, né? Eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender a controlar o meu dinheiro, controlar as minhas finanças, pelo menos de uma forma básica, para não prejudicar a minha vida, até a minha saúde emocional e tudo mais, né? Mas eu acho que, assim, existem pessoas que têm mais aptidão em pegar essas informações e desenvolver melhor, igual o seu papel, por exemplo, que é de instruir pessoas, né? Você já absorve essas informações e consegue distribuir de forma mais fácil para leigos, por exemplo. Sim, tem gente que já tem na mente que não vai conseguir resolver. A maioria. Essa senhora mesmo que eu tô mentorando ela, eu falei com ela assim, olha, em 4 meses a gente vai conseguir colocar tudo no trilho, tudo organizado. Ela não acredita. Porque a gente tem uma visão mensal. Então, você só tem aquela visão daquele momento. Exato. Aí ela olhava, ela falava assim, mas falta um salário para eu conseguir pagar a minha dívida desse mês. Ela tem 2 pagamentos, né, assim. Então, ela falta mais um, eu não vou conseguir. A gente vai virar isso aqui a gente vai dividir isso aqui em 1 ano. E vamos organizar em períodos maiores pra gente ver o que a gente vai conseguir fazer. E vamos cortar também o que precisa cortar. Anuidade de cartão. Não precisa pagar anuidade de cartão. Tem um monte de cartão aí que não tem anuidade, que tem bons benefícios. Às vezes ela estava pagando anuidade de cartão para ter benefício que ela nem sabia que ela nem tinha. estava usando o benefício. Nem sabia que existia. Exato, nem sabia que existia. Pagando
aplicativo que não usava, né? Serviço de TV que não usava. Então, essas coisas, na hora que você vai fazer aquele... Você vai enxugando. Exato. E não é tirar aquilo que te dá prazer. Igual lá em casa, a gente gosta de Netflix de vez em quando. Então, não tem por que tirar. Sim. Mas aí, lá em casa tinha Netflix, tinha Amazon. Vamos escolher só uma? Pra ficar só uma? Não precisa de duas? Então, a gente vai ali... Vai se adaptando. Exato, enxugando o que dá para enxugar nesse momento que precisa enxugar. Sim. E aí também a gente aprende que objetivos fazem a gente se organizar, né? Igual, quando a gente lê o livro, que eu obriguei ele a ler, e ele começou a estudar sobre investimento, a gente começou assim, olha, eu conversei com ele, né? E falei com ele, olha, a partir de hoje a gente economiza 1% do nosso salário esse mês, 2% no mês que vem, 3% no outro mês, e assim a gente fez. E tem gente que acha que isso é impossível, né? Que a pessoa Sim. pensa, nossa, mas eu vou tirar isso aqui e tal. A pessoa, tem gente que não consegue guardar R$50 por mês, cara. Tem. Gente, R$50, você vai ali, você lanchou, acabou. Acabou 50. Nem, se Mas você for prefere- se dispor, dá mais de R$50. Né? Prefere o prazer do momento do que ter um alívio futuro. Exatamente. Porque a gente é imediatista. E eu custei a entender isso aí, tá? Eu custei a entender. Hoje eu tenho uma reserva consideravelmente boa e tento aumentar minha reserva. Uhum. Entendeu? Eu sempre tento aumentar minha reserva. Porque não só por questões de emergência, mas até por questão de um investimento futuro, por exemplo. No futuro eu tenho uma oportunidade excelente de fazer um investimento em alguma coisa, de adquirir algum bem, um negócio mais, e eu tenho a grana ali. Então, assim, hoje eu penso muito nisso e eu também, o outro pensamento não existe estabilidade. Não existe. Hoje eu tô bem na estabilidade. empresa, Exato. ganho bem, mas amanhã a empresa pode falar isso aqui, nós vamos precisar de você mais, te agradecer, vai com Jesus e tal. E aí, o que eu vou fazer? Sim, e é importante ter essa reserva. É essa reserva que ajuda a gente no momento de instabilidade Isso. e é essa reserva que impede a pessoa de ser endividada. Essa reserva é a que deixa a gente dormir tranquilo também. Sim, Tipo assim, porque se der tudo errado, eu tenho isso aqui pra me organizar. tem uma desculpa que muitas pessoas usam que é sempre tem um imprevisto, mas todo imprevisto é previsível. Se você tem um carro, ele pode furar o pneu, ele Isso. pode dar problema no motor, ele pode acabar a gasolina. Se você tem uma casa, ela pode estourar um cano, pode... Então, tudo o que você tem pode acontecer algo de ruim. Então, todo imprevisto, ele é previsível. Pode ser que ele não estava no seu radar. Ou seja, uma pessoa que não tem carro, o carro dela não vai furar o pneu, porque ela não tem Exato, carro. ela Ela não não vai tem ter carro. problemas do carro furar o pneu, ela não tem Exato, carro. mas se ela tem, existe essa existe essa possibilidade. possibilidade. Mesmo que ela dê manutenção direitinho, mesmo existe essa possibilidade. Sempre existe essas possibilidades. Então, ter esse dinheiro é o que ajuda a gente a não entrar no endividamento, né? A não Te ficar salva no ali desespero. naquele... Exato. A não ficar no desespero. A outra coisa é aqui. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar organizar suas finanças? Tipo assim, eu vou tentar organizar e tem os erros que a pessoa pensa, eu vou fazer isso aqui que vai dar certo. E normalmente não é isso. Anotar. Anotar? Porque o que acontece? As pessoas Nossa, anotam. eu achei que anotar era interessante. Agora... Sim, mas o que acontece? As pessoas anotam e pronto. Anota e guarda o papel lá no Acabou ali. Então, as pessoas acham que controlar financeiramente é anotar. Quando, na verdade, você anota, mas você precisa analisar. Nossa, eu gastei demais com iFood esse mês. Tem que ser uma anotação para você refletir sobre aquela anotação. Exato, exato. E aí, o primeiro momento é esse, anotar. E aí, a pessoa acha que organizar é realmente anotar o resto da vida. Vai chegar um momento que você já sabe, olha, eu tenho X de custo fixo, eu tenho X de custo variável, eu tenho a obrigação de pagar o meu cheque da reserva, eu vou fazer um plano de viajar, então eu tenho que fazer guardar esse dinheiro. E aí, o resto, realmente, eu gasto aí com iFood, com lanche, mas as pessoas só anotam. E acham que isso aí tá não refletem ali, exato. Não pensa ali. Quando termina de anotar, fala, nossa, não vai dar. Aí mês que vem a mesma coisa. Anota, nossa, não vai dar. O comportamento dela não muda, não, né? Ela então, continua... esse é o principal erro. Anotar, sem olhar para analisar o que de fato está fazendo. Qual é o comportamento que está me levando a gastar isso aqui? Às vezes tem alguns gatilhos, tem pessoas que são compulsivas por compra, por gastar. Então, às vezes, tem alguns gatilhos ali que levam ela para esse lugar, para essa situação. Então, precisa anotar e refletir. Eu acho que, como tudo na vida, até o Diogo falou sobre isso aqui, eu acho que as influências, se o seu meio são de pessoas altamente consumistas e descontroladas financeiramente, acaba que você vai ser, porque você quer fazer parte daquele grupo. Exato. Aí você quer compartilhar das mesmas atividades, das mesmas coisas daquele grupo,
E no meio daquele grupo você acha que todo mundo tá bem, tá cheio da grana, mas tem vários ali que estão totalmente quebrados, totalmente falidos e ainda continua ali mantendo aquela postura, que é o que a gente chama de dublê de rico. Exato. Tem o Tem dublê de uma rico. Eu coisa, fico de bobeira como é que esses caras conseguem. tem Tem uma lógica, coisa não. que eu sempre falo, que é a diferença entre padrão de vida e qualidade de vida. Então tem gente que quer sustentar um padrão de vida alto achando que aquilo ali é qualidade de vida. E aí não dorme, né? Não Exatamente. Isso consegue aí não fazer é... mais acaba coisas. que você quer mostrar uma gracinha, que na hora que você põe a Exato, cabeça no travesseiro, você exato. tá morto. Você não Então, consegue às vezes, dormir. é necessário baixar o padrão de vida para ter uma qualidade de vida Sim, melhor. sim, E aí, sim. se o seu salário, se a sua renda sustenta aquele padrão de vida, você tá tranquilo, você dorme tranquilo, né? Você tá com as suas contas em Sua dia. cabeça tá boa pra poder pensar melhor, em desenvolver Exato, novas ideias também, exato. tudo isso. Aí sim você tem qualidade de vida. E é sempre melhor ter qualidade de vida do que padrão de vida. É porque muitas pessoas têm, entre aspas, têm de tudo, mas a pessoa não tem sossego. A pessoa não, Exato. ela fica o tempo todo ali preocupada de acontecer alguma coisa, de perder isso, de perder aquilo. Ah, eu tenho que ganhar aquilo. E tipo assim, é, é, a alta ambição, ela... A ambição, ela tem um nível saudável, passou daquilo ali, já começa a já não ser tão saudável assim. Essa Eu ambição de crescimento, de ter muita grana, de ter... Eu acredito que tem essa diferença entre ambição e ganância, né? Ah, sim. Então, tem gente que tem ambição. E eu quero muita grana, mas eu sei que eu tenho que trabalhar para ter muita grana. Então, eu vou correr atrás. Eu vou correr atrás de conhecimento, eu vou correr atrás de um trabalho novo, de uma nova habilidade. Eu vou correr atrás. Eu quero ter muita grana. Agora, tem gente que tem ganância. Eu quero ter muita grana. Eu vou passar por cima de quem eu precisar, Isso aí. né? Eu vou tirar onde eu posso. Eu vou Eu vou deixar de pagar um sonegar. negócio aqui pra poder Exato, trocar um exato. celular, pra poder trocar o carro, vou Eu deixar de vou pegar pagar. com a minha mãe que o juro é baixo, eu não preciso pagar. Então tem essa diferença entre ambição e ganância. Quando a pessoa ela é ambiciosa a ponto de estudar e querer mais e vai correr atrás e vai arrumar um novo trabalho ou uma nova fonte de renda, porque nem sempre fontes de renda elas vêm do trabalho, mas tem rendas que elas vão se perpetuando, né? Você trabalha ali uma vez e a renda continua vindo. É o caso dos investimentos, por Sim, exemplo. sim. Então, vou fazer ali um investimento ou vou realmente trabalhar, dedicar o meu tempo para trabalhar para ganhar um dinheiro. E aí a ambição justifica, né? E deixa eu te falar, é interessante a pessoa ter duas fontes de renda. Ou até mais. Hoje em dia, com a internet, dá para ter várias fontes de renda, né? É engraçado porque, assim, eu não lembro o tempo que eu tive só uma fonte de renda. Eu sempre tive duas fontes de renda. Eu sempre tive medo de ter uma fonte de renda só. Eu sempre toquei, né? Eu sou músico e eu vivi 3 anos integral por conta da música. A música realmente me sustentando. E eu toco tem 20 anos. Então, assim, foram tempos que eu fiquei muito preocupado. E aí, eu lembro que na pandemia, eu não tava. Eu tava só tocando. E aí veio a pandemia. E a primeira coisa que acabaram foram o entretenimento, show. E aí, por sorte, não por sorte, né? Porque eu fiz isso, né? Eu tenho várias formações, eu sei fazer um monte de coisa. Aí eu tive a oportunidade de ir lá pro Pará pra trabalhar com um projeto. Um amigo meu me chamou, a gente foi pra lá. E, pô, eu falei, lógico que eu vou, tá doido? Fui pra lá e trabalhei, tipo assim, um salário bom demais e tal, e as coisas acontecendo. E eu vi muitos amigos meus aqui, músicos, excelentes músicos, mas que não sabiam fazer mais nada. Mas você tá vendo como que gerir dinheiro, ele vai muito também de gerir o seu conhecimento? O que Exatamente. você sabe fazer? Onde que você pode... Eu sempre fui essa pessoa muito interessada em aprender várias coisas, em saber fazer várias coisas. Eu tava comentando com um amigo meu esses dias que a minha carteira de trabalho é aquela de papel ainda, né? Na verdade, eu tenho, eu já passou até para digital. A minha carteira de trabalho, ela não tinha página mais para assinar. Tipo assim, já tava tudo assinado. Tipo assim, eu tenho mais ou menos em carteira, comprovado em carteira, eu tenho umas 8 profissões com comprovação de carteira. E coisas assim, nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Você Porque vai eu tendo sempre... várias habilidades. Isso, porque eu sempre gostei. E eu sou uma pessoa que enjoo muito rápido das coisas. Então, assim, aí às vezes eu tava muito tempo com um projeto, igual eu trabalho. Aí eu já pensei, não, velho, tô enjoado disso aqui, vou mexer com outra coisa. Aí eu
pensava assim, pô, eu sei fazer isso aqui também. Aí eu já começava a procurar emprego nessa outra área. Aham. Aí eu ficava ali, aí eu vou voltar pro projeto. Aí eu voltava. Então, assim, eu sempre tive essa coisa de ter vários conhecimentos, conseguir atuar em várias áreas. E é engraçado porque o pessoal que me conhece da música, quando eu faço, pô, eu sou projetista, eu sou professor, eu já trabalhei com isso, que isso, pô, não sabia, não, eu sou formado nisso, formado naquilo, qual que é isso? Eu achei que você só tocava. Como se tocar também fosse só, né? Tocar é muito difícil. Mas assim, eu sempre me preocupei em ter múltiplas habilidades justamente por isso, porque ao enjoei de mexer com isso aqui, eu vou fazer uns contatos, vou trabalhar com outra coisa. E eu sou muito curioso para aprender assim, coisas diferentes. Hoje nem tanto, mas eu sou muito curioso. Eu gosto de aprender coisas novas. Até porque desse lance que eu disse, de enjoar muito rápido do que eu estou fazendo há muito tempo. Então, assim, eu vejo que às vezes as pessoas se acomodam muito. Principalmente a pessoa que está há muito tempo numa empresa. Sim. O cara está há 15 anos na empresa. Os meus chefes gostam muito de mim e tal. Eles não vão me mandar embora nunca, não. Eu vou aposentar aqui. Dá uma pandemia aí. Ninguém estava esperando pandemia. Verdade. Várias empresas fecharam na pandemia. Vários funcionários que, na cabeça dele, eram estáveis, que tinha 15 anos, 20 anos de empresa, foi demitido. Sim. E aí, o cara não sabe fazer nada. Nada. O cara não sabe fazer nada. O cara só sabe apertar um botão lá na usina lá e não sabe fazer mais nada. É necessário buscar esse conhecimento, ter novas habilidades, porque a gente aproveita várias oportunidades quando tem muitas habilidades, né? E realmente, uma única fonte de renda é como se você tivesse colocado todos os ovos na mesma cesta. Então, se essa cesta cair, vai quebrar tudo. Exato, Verdade. Exato. A outra coisa, como lidar com gastos imprevistos sem comprometer todo o planejamento financeiro? É o que a gente já falou, não existe imprevistos imprevisíveis, exato. Mas como que a gente faz? A reserva de emergência, é para isso que ela serve. Então, isso é uma regra. Todo mundo tem que ter uma reserva. Todo mundo tem que ter. O que eu digo que é regra de reserva? Reserva de emergência, reserva de viagem, de passeio, algo maior, algum sonho maior que você quer realizar, ou a troca do carro, né? Porque se você não fizer essa reserva, você vai financiar, né? Mas sem trocar o carro, quem gosta não vai ficar. Então, faz essa reserva. Se você tem responsabilidade para pagar R$ 1.500 de parcela, você tem condição de juntar R$ 1.500. Eu acho que o maior problema da galera é isso. Eles fazem a prestação. Eu vou fazer a prestação, porque senão eu não junto esse dinheiro. Aí eu, sabendo que eu tenho a prestação para pagar, eu pago. Eu já vivi muito tempo assim. Eu pensei assim, juntar dinheiro eu não vou. Eu vou fazer a boleta, porque aí eu vou pagar. A boleta eu vou ficar comendo. Não, essa boleta que eu tenho que pagar. Aí eu pago na hora. Aí você paga 2 carros. Tipo isso aí. E aí, a outra reserva é reserva para aposentadoria. Porque a gente vai chegar num ponto que ninguém aposenta mais. Será que vai chegar nisso aí mesmo? Fala assim, eu tô mais ou menos perto aí de aposentar. Quem dera se eu tivesse. Tô precisando de aposentar mesmo. Sim, porque o INSS, a aposentadoria ela é uma pirâmide, né? Então, assim, começou muito assim. Então, tinha muita gente na base, era muita gente jovem, trabalhando para sustentar os idosos. Hoje essa pirâmide mais contribuintes com poucos beneficiários. Exato. Hoje ela já tá bem retinha. Que isso, cara. Então vai colapsar. Vai chegar. Por isso que sempre tem uma reforma, aumenta a idade dos idosos para trabalhar mais. Os beneficiários. Exato. Não é só porque os idosos estão mais jovens, vamos dizer assim, né? Porque eles malham. Não é porque eles estão mais ativos, não. Não, é porque realmente falta. O problema do INSS é esse, vai faltar gente. Antes as famílias tinham 12 filhos. Mais gente recebendo do que a gente pagando. Vai aí chegar a conta não fecha. Ponto que sim. E a gente também está vivendo um momento hoje que muitas pessoas não querem mais ser CLT. Isso. Ou seja, menos contribuintes. Menos contribuintes. E aí, de onde sai o dinheiro para pagar os aposentados? Além dos aposentados, tem os benefícios. Esses aposentados não morrem de jeito nenhum também. Nunca vi um trem desse, bicho. Nunca tem lógica, não. Tô zoando, tá, galera dos aposentados aí? Desculpa, tá? Tem minha mãe aposentada, minha avó aposentada. Pode ficar todo mundo quietinho. Pai da Gisele aposentado. Seu pai também é aposentado? Pai aposentado? Não. Tô brincando, tá, gente? Pode ficar quietinho aí. E ainda... Por enquanto eu tô aguentando pagar vocês. E ainda tem a questão de que você trabalha aí, você tem um salário de 15, 20 mil, se você aposentar é no máximo 7 e pouco. Não, tem isso mesmo, né? Tem esse negócio aí de quando você aposenta. Exato, então a gente precisa preparar para É engraçado, eu sou tão ingênuo que eu achava que o cara aposentava com o mesmo salário. Até pouco tempo eu achava que o cara aposentava com o mesmo salário. Não. Tipo assim,
O cara ganha 10 mil, ele aposentava ali com 9, com 8,5. O teto é 7 mil e alguma coisa, se eu não me engano. Aposentadoria, o teto da Sim. aposentadoria. Se o cara tiver um salário de 80 mil reais, ele aposentou e vai ganhar 7. Exato, Que isso, bicho. exato. Você imagina o tanto que despenca. Mas é lógico que o cara que ganha 80 mil também, não é Nem possível que ele não todos. faz que ele Nem não todos. pensa em montar Pensa, alguma uma coisa. classe de gente muito endividada é médico. Médico é uma classe muito Que endividada. isso, é mesmo? É, são bons salários, né? Precisa fazer muito plantão, ele precisa sustentar o carrão, o apartamento top. É aquele esquema do estilo de vida que a gente tá do falando. estilo de vida. Então, a classe médica é uma classe muito endividada, porque só por ser médico já espera-se que ele tenha um bom apartamento, que ele faça boas viagens, ele vive naquele meio, que é o que você Isso falou, aí. o meio leva a E aí, pessoa ali pra esse naquele meio ali, lugar. 90% tá todo mundo lascado e fica aí tipo assim, um ostentando em cima do outro. E aí, às vezes a gente vai consultar, você vê lá, o médico tá com quase 80 anos e tá trabalhando. Por que que você acha que ele trabalha? Por que que ele dá plantão? Porque ele precisa. Por que que o cara não fica com a família dele no final Por de que que ele semana? não fica com a família? É porque precisa. Não é só amor à profissão, senão ele não ia dar plantão. Talvez ele escolha ali uns 2 dias na semana. Então, assim, vai vivendo Surpreendente. ali. Ou seja, não é o quanto você ganha. Não, é como você gasta. É como você gasta. A minha avó, por exemplo, ela ganhava um salário mínimo e ela construiu uma casa. Ela não era endividada. Então, ela gastava de um jeito que o salário mínimo dela encaixava. Eu ouvi na um cara vida falar dela. sobre isso. A diferença é quando a gente fala, quando a gente ouve ou lê a palavra prosperidade, a gente acha que prosperidade é o cara ter muita grana, mas prosperidade é você viver bem com o Uhum, que você ganha. uhum. É isso, é ser próspero, é você conseguir administrar ali a sua renda, viver bem, feliz, as pessoas te respeitando, seu filho te respeitando, seu marido, sua esposa, dar conta de fazer as coisas, ajustar o seu estilo de vida à sua renda. Porque muita gente que ganha muito não é próspero. Sim. E a prosperidade, ela não tá só na área financeira. A É. pessoa, às vezes, ela pode ter dinheiro, mas ela não é próspera, porque a família tá bagunçada, o trabalho tá bagunçado, ele com ele mesmo. Gasta com coisas absurdas, totalmente Exato, desnecessárias e exato. tal. Então, a prosperidade, ela vai para além do financeiro, né? Ela tá ali em todas Verdade, as áreas da prosperidade família. é um negócio Exato, mais profundo do que isso, né? exato. Outra coisa, metas financeiras. Como que eu vou definir a meta financeira realista, né? Alcançável. Tipo assim, uma pessoa que ganha 3 mil reais. Primeiro, você tem que ter realmente certeza se qual que é o objetivo que você quer, se ele cabe no seu bolso. Hoje em dia, só te interrompendo, hoje em dia, você sabe mais ou menos a média salarial das pessoas? É assim, sei lá. Não É. tenho certeza desse número, mas é na faixa ali de 6 mil. Só que você pega muita gente com salário muito Os caras alto. aí Puxa, joga a média pra cima. Exato, puxa a média pra cima. Mas você acredita que, então, sem ser média, a maioria das pessoas ganha entre um salário mínimo e dois? No máximo 3 mil, a grande maioria. A grande das maioria pessoas. ganha no máximo 3 mil reais. Com certeza. Então, uma pessoa hoje que tem um salário de 7 mil reais, ele tá acima da média. Acima da média. Na verdade, ele tá ali próximo da média, mas ele tá muito acima da maioria. Entendi. Tem aquela curvinha de Gauss que a sim, gente sim, estuda, sim, ele tá é. lá naquela, Aham, pro lado de lá, sabe? Ele entendi. tá bem fora. Aí, sobre as metas. Como que eu vou definir as metas financeiras de maneira realista, né? Que eu consigo mesmo atingir. Primeiro, você tem que definir realmente qual que é o objetivo. O que que você quer? Porque meta, ele precisa ser algo palpável. Por exemplo, eu quero viajar pra Disney. Entendi. Então, você tem uma meta ali, né? Você tem um desejo. E aí, como que você vai transformar isso numa meta? Para eu viajar pra Disney, Eu isso me preciso de custa X. quanto? Uhum. Exato. Isso me custa quanto? Eu consigo juntar, sei lá, eu não sei quanto custa viajar pra Disney, mas vamos supor aí que custa uns 50 mil. Eu preciso juntar esses 50 mil para poder viajar pra Disney. Eu consigo ganhando 3 mil até o final do ano? Não consigo. Sim. Mas como que eu faço isso ficar realista? Eu faço aquele mapeamento que a gente falou lá no comecinho, que é aquele de senta e chora, sabe? Eu descubro onde eu tô e aí eu vejo quanto sobra ou quanto eu tenho que fazer de renda extra para eu poder transformar isso em algo realista mesmo. Então, se custa 50 mil e eu ganho 3 mil, esse fim de ano eu não consigo. Mas será que eu consigo ano que vem? Então, eu pego os 50 mil e eu Entendi. divido Você no vai prazo. diluir ele, Exato. que aí quando você diluir, você vê
o que tá alcançável no mês, você Exato. sabe a projeção que vai dar. Exato. Aí você consegue saber o que que é alcançável ou não. E eu acho que o mais difícil, até filosoficamente, Odis, é assim, a gente muda muito de um ano para o outro. Hoje, o meu objetivo vou dar um exemplo, minha meta é trocar de carro. Para trocar de carro, eu preciso de 30 mil reais, beleza? Beleza. Trocar o carro para um pouquinho mais novo. Aí hoje, o meu objetivo é esse. Aí a gente fez todo esse planejamento vai dar, tipo assim, ô Igor, em 2 anos, você vai conseguir ter esse dinheiro pra você trocar seu carro. Vamos supor, a gente vai jogar um pouquinho a mais, porque o carro vai desvalorizar o seu, o outro também, então vamos chegar aí, vamos colocar, você precisa de 30 hoje, vamos colocar uma metazinha de 35, porque aí você vai ter os gastos ali pra trocar o carro, você vai, beleza. Aí, 2 anos e meio. Só que com 6 meses a minha meta muda. Pensei assim, velho, eu tô pensando melhor, não vou mexer com esse negócio de carro, não. Eu vou fazer um negócio tal. E aí, eu acho que metas a longo prazo, elas tendem a fazer a pessoa se desmotivar. Tipo, não, tá demorando muito isso aí. Não, vai demorar demais ainda eu acabar de... Por isso que é interessante você ter várias metas. A gente chama de metas grandes, metas de longo prazo. A aposentadoria é uma meta de longo prazo que todo mundo deveria ter. Né? E eu vou falar com você que 2% deve ter. Eu acho que meta de longo prazo, meta de médio prazo ali, de 2 a 5 anos, porque aí você vai conseguir ficar focado na troca do carro daqui 2 anos, e meta de curto prazo. Não, para eu poder tirar o meu foco do carro, que vai demorar, que é o grande sonho que eu quero realizar agora, eu vou fazer uma viagenzinha, ou vou... Ou ali em Guarapari, gastar 5 mil só e tá de Exato. boa. Ou então vou pegar uma pousadinha aqui com a minha namorada. Uhum. Então eu vou realizar pequenas metas um pouco mais baratas, até que aquela meta maior, que parece longe, Vão consumir fique a minha mais ansiedade perto. das Exato. outras metas. Exato. Isso é interessante mesmo, né? Você ir suprindo isso aí e organizando. Só que é aquele negócio. Em vez de ser uma meta, vão ser 3. Mas aí você também vai diluir o dinheiro naquilo ali. É. Né? Você vai fazer uma meta menor, uma barata, uma meta ali de uns 3 mil, né? De uns 2 e pouquinho. A meta da troca do carro, 30 mil. A meta da aposentadoria, 200, 300. Apesar de que com 200 hoje você não consegue ter uma grande renda passiva. Mas... Depois nós vamos falar sobre isso aí, que eu tenho interesse em saber sobre isso aí. Tá? Isso aí eu tô deixando pro final, porque isso aí é o que eu tenho mais interesse. Famosa reserva de emergência. Qual que é a sua importância e como calcular o valor ideal dessa reserva? Reserva de emergência é o que todo mundo fala e ninguém quer fazer, né? Ela é justamente para emergência. Então, é para suprir esses imprevistos. E também pode ser utilizado como reserva de oportunidade. Então, eu não tenho uma emergência, mas apareceu uma oportunidade de trocar o carro, eu tenho esse dinheiro aqui. E é uma oportunidade muito boa, o valor que eu tô Exato. pagando de fé é um ótimo negócio. Exato, mas eu não vou zerar ela não, vou deixar um pouquinho, porque pode ser que eu tenha realmente, de fato, uma emergência. Então, eu vou trocar o carro, porque realmente é um ótimo negócio, e agora eu vou reconstruir a minha reserva de emergência. Então, você usa ela como emergência e como oportunidade. A importância dela é justamente para ou você fazer mais dinheiro, dá para dar uma alavancada, Sim. ou você não perder dinheiro, não se endividar. Então, é para isso que ela serve. E ela é um dinheiro que ele tem que ficar ali guardado para isso. Não é para você resolver eu ir comer um lanche e vou tirar o dinheiro dali porque tem dinheiro ali. E tem uma Segurar a proporção? onda. Uma proporção ideal ali do seu ganho? Teoricamente, tem uma proporção. Quando a pessoa tem estabilidade, vamos dizer que ele é um aposentado, né? Ou que tem um emprego que realmente está ali, se considera bastante estável, 3 a 4 meses de custo de vida. É diferente de salário. Tem gente que ganha 5 mil e o custo de vida dele é 2. Então, seriam 3 meses, 6 mil reais. Exato. Então, a reserva de emergência ideal seriam 3 meses... Para quem é mais estável. Isso, 3 meses de custo de vida. De custo de vida. Tipo assim, o meu custo mensal... Sim. É X. Então, eu tenho que ter 3 vezes esse X. Isso. Agora, se você é um autônomo, no mínimo 12 meses de custo de vida. E aí, você também porque o risco é maior, né? Exato. A oscilação é maior. Exato. Então, pelo menos 12 meses de custo de vida. Para que você consiga se manter ali caso venha uma pandemia e você não tem de onde tirar dinheiro. É porque aí é tudo por sua conta, né? O patrão não quer nem saber. Você não tem FGTS, você não tem seguro-desemprego, você não tem nada disso. Acabou, fechou a porta e vai embora. Mas reserva é assim, quanto mais você conseguir ter, melhor.
Mas, quando você tem uma reserva muito grande, igual você disse que você tem uma reserva muito grande, diluir ela em alguns investimentos também. Eu já pensei né? nisso mesmo. Colocar ali uma reserva, porque ela tem que estar num local de liquidez diária. O que que é isso? É um dinheiro que eu passo o cartão e ele sai. Então, a reserva de emergência precisa estar nesse lugar. Ela vai ter baixa rentabilidade, mas ela precisa ser líquida. Mas quando você... Tá, porque tem algumas coisas que o dinheiro fica travado, você só pode tirar depois de tantos meses, né? sim. Aquele negócio, o negócio, a Gisele tá com esse negócio aí. Então, quando você tem uma reserva muito grande, aí você divide, você coloca ela uma parte num investimento que seja líquido, uma outra parte no investimento que você vai tirar dali 6 meses ou dali 3 meses. Esses investimentos que vamos dizer assim, que travam esse dinheiro por 6 meses, 1 ano, esses investimentos são melhores, são mais rentáveis. São mais rentáveis. Tem investimentos que travam e não são tão rentáveis assim. Então, precisa analisar também. Porque tem bancos que vendem... o indexador, vamos dizer assim, né? A taxa que movimenta ali é o CDI, que é o Crédito de Depósito Interbancário. Então, o CDI que faz a rentabilidade desse dinheiro que fica ali investido. E ele é muito parecido com a taxa Selic, que é uma taxa que movimenta toda a economia do Brasil. Então, só que tem bancos que eles pagam, tipo, 85% do CDI. Então, isso é um péssimo negócio. Porque tem muitos bancos, inclusive bancos digitais, que vão pagar 100% do CDI num local líquido. Num investimento líquido. E, às vezes, a pessoa, por falta de conhecimento, vai lá no banco, o gerente fala assim, nossa, eu tenho um excelente investimento pra você. E o cara não aqui. conhece, ele acha que é lindo. Ele rende o gerente gosta demais de mim, é um cara que eu conheço desde pequenininho. 85% do CDI você só resgata ano que vem. Título de capitalização. Título de capitalização me mata. Eu sempre ouvi falar esse negócio de título de capitalização. É antigo, né? Esse negócio de título de capitalização. Título de capitalização é como se fosse uma mega-sena que não dá sorte pra ninguém. Ele é mais um sorteio do que um investimento. Na verdade, ele não é um investimento. É a mesma coisa de você colocar dinheiro no colchão. Só que, se você precisa resgatar ele antes, ou se você, por algum erro ou por falta de dinheiro, não pagou, você vai resgatar parte do que você depositou. Essa mentorada... Que isso aí, ele já te... você já perdeu. te come uma parte lá. Essa mentorada minha, ela tinha um título de capitalização, eu falei pra ela cancelar, que ela pagava R$120 todos os meses. E aí eu falei com ela, isso aqui não rende nada. O que a gente vai fazer? A gente vai resgatar e vamos colocar no investimento, isso aqui é o começo da sua reserva de emergência. Quando ela solicitou o resgate, ela já tinha pagado 8 meses. Aí a gerente falou pra ela assim, você precisa pagar a nona pra depois resgatar 50% do que você... Título de capitalização é um absurdo. Aí eu falei com ela, não faz sentido, você não vai pagar a nona. Você vai ligar pra lá e vai falar pra ela, eu não vou pagar a nona, não vou pagar a nona pra eu perder 50% do que eu vou te passar, não é? Do que eu vou pagar pro banco. Não justifica, eu quero o cancelamento. Aí eu mostrei pra ela dentro do contrato que podia. E aí ela foi Mas aí ela, sem pagar, ela não pagou a nona e ela resgatou 50% ou tudo? 50%. Que isso? A gerente queria que ela pagasse a nona pra resgatar 50%, inclusive da nona. Ou seja, ela ia pagar 120 e pegar 60, 120 ali na mesma hora, praticamente. Exatamente. Que isso, cara. Agora, por isso que eu te falo, eu acho que o gerente, eu acho que a pessoa ali que tá atrás do balcão ali, como tá vendendo isso aí, é muito nítido que isso é má fé, ué. É muito nítido. Ele trabalha ali. É isso que eu ia falar, é parte do trabalho dele, mas você concorda que, tipo assim, pô... Tem muitos gerentes de banco hoje em dia adoecendo, porque não sentem mal com o que fazem, mas ele trabalha ali. E às vezes o próprio gerente do banco não tem organização financeira para ele poder sair dali. É verdade, tem isso também. Não é porque ele é gerente do banco que ele é organizado financeiramente. Umas 2 semanas atrás, uma moça me ligou, ela era gerente no Sicoob, e aí ela foi demitida e estava toda endividada. Como que ela ia resolver a situação, sendo gerente do Sicoob? Eu já ouvi falar que para trabalhar em banco não pode ter nome sujo, não pode ter um monte de negócio. Depende, o Sicoob é esse banco. Eu não sei se todos são assim, não. O Sicoob é assim, não pode ter... não pode. Eu já ouvi falar isso aí já. Não pode. Que loucura, cara. É isso, né? A melhor estratégia para quem tá endividado quer sair do vermelho. Olha, a gente sempre vai voltar na organização. Olhar para sua... Sempre se autoavaliar primeiro para depois saber para onde que a gente vai. Sim, e aí eu olhei ali e o tanto que eu ganho 5 mil, mas
usando o meu custo de vida e mais todas as minhas dívidas, soma 10 mil que eu tenho que pagar todos os meses, mês que vem você tá devendo 15, no outro mês tá devendo 20. Então, tem estratégias que são mais agressivas. Então, tem algumas estratégias Que aí que é dá pra usar. enxugar. Exato. É enxugar, é tentar fazer uma reserva de quitação, é deixar de pagar, dependendo do tipo de dívida, para poder negociar mais para frente. Então, tem estratégias agressivas que são possíveis de ser feitas para sair do endividamento. A pessoa precisa olhar e falar assim, realmente, do jeito que tá, eu não consigo. Do jeito que tá, eu só vou embolar cada vez mais. Sim, porque tem gente que tem uma dívida de cartão, aí faz um empréstimo para pagar o cartão. Aí não consegue pagar o cartão porque tá devendo o empréstimo, aí entra no cheque especial. Aí entra no cheque especial, aí pega o dinheiro com a mãe. Aí deve a mãe, deve o cartão, aí vai pro agiota. Aí vai só piorando a situação. Ó, depois nós vamos falar sobre esse negócio de agiota. Nunca mexi com agiota. Eu tenho até medo desse nome. Sério mesmo, morro de medo desse nome. Várias pessoas que eu conheço já mexeu com isso aí já. Hábitos financeiros. Quais hábitos financeiros que ajudam a evitar que a pessoa volte a se endividar, né? O reincidente. Planejar mesmo e ter essa organização de pagar o próprio cheque. A gente, lá em casa, quando eu tava trabalhando, né, CLT, o que a gente fazia? Recebia o salário primeiro, o próprio cheque. Toma, esse daqui é o do investimento, esse aqui é o do passeio, esse aqui é o disso, esse aqui é o daquilo. Depois o resto é os gastos, os custos. E aí, o que sobrava depois de pagar o custo, aí sim, é o lanche, é o passeio. É o entretenimento ali, o do final imediato. de semana, exato. Então, um dos hábitos é organizar e fazer o primeiro próprio pagamento. Porque o eu do futuro depende de mim agora. Ah, sim, sim. Né? Então, o eu do futuro depende que eu tenha uma boa saúde hoje, que eu faça atividade física, que eu não faço, que eu tenha uma boa alimentação e também que eu tenha uma boa organização financeira. Porque futuramente a gente perde poder de trabalho, perde força de trabalho e o custo costuma ficar mais alto. Futuramente você não consegue ter duas fontes de renda, mas você não Não. consegue trabalhar em duas Não, coisas, você não consegue exato. trabalhar 12 horas mais. Exato. Então, um dos hábitos financeiros que impede de voltar ao endividamento é esse, é organizar e tirar primeiro o próprio dinheiro. Outro hábito financeiro que impede de endividar novamente é a pessoa olhar para suas contas, né? E às vezes realmente precisar tirar um iFood, né? Um Uber, fazer uma caminhadinha de vez em quando, ao invés de chamar um Uber, alguma coisa assim. Então, tirar esses hábitos que estão na rotina. Exato. E aí tem uma coisa que eu sempre falo também, nem tudo que é supérfluo para mim é supérfluo para você. Sim. Né? Então, porque às vezes tem pessoas que, vamos supor, igual a gente falou sobre a iFood, tem pessoas que não têm outro recurso, elas precisam comprar comida, porque ou elas não têm condição de fazer, ou elas não têm tempo para fazer. Então, tipo assim, se ela não comprar, vai ficar com fome. Então, ou seja, para ela não é um supérfluo. Pra gente que, não, eu tenho um tempinho aqui, eu consigo cozinhar aqui, fazer alguma coisa para eu comer, em vez de pedir um lanche, em vez de fazer alguma coisa assim. E aí, às vezes, também, essa pessoa que precisa pedir o lanche, pensar se não dá para ela trocar por alguma coisa que compra mais prático no supermercado. Não embalado, mas talvez uma fruta, sabe? Picar porque o lanche pronto ali, o fast food ali, o hambúrguer, a pizza, o negócio que chega pronto, o custo dela é sempre mais alto. Sim. E aí é no bolso e na saúde. Verdade. Custa em 2 lugares. O cartão de crédito, nós falamos sobre ele aqui, ele é o vilão mesmo? Eu não acho. Não, você não acha porque você sabe mexer, ué. Você sabe controlar, por isso você não acha. Eu não acho que ele é o vilão, mas depende de quem usa, né? Porém depende. Porém depende. Porém depende. O bom que a galera aqui, bicho, todo mundo tem uma... Eu acho que eles esperam, você viu? O Léo falou, o Diogo já falou também, cara. Eu já tava ensaiando em casa esse. O nome do meu canal, cara, sinceramente, ele é depende. fantástico. O cartão de crédito, ele realmente depende de quem usa. Se eu não tenho maturidade suficiente para usar um cartão de crédito, eu não devo nem ter. Então... Eu sou a favor disso aí. Eu desde muito tempo já, eu tenho uma verba pré-aprovada no meu cartão de crédito. Meu cartão de crédito não pode passar desse valor X. E aí eu fico monitorando. Então, assim, como eu já sei que eu tenho aquela verba... E assim, velho, se eu te falar quanto que eu pago cartão de crédito, você vai rir da minha... Eu pago R$350 de cartão de crédito. A minha verba pré-aprovada do meu cartão de crédito é R$350. E eu vou falar com você que esses últimos meses aí, ele não tá 350, não. Ele tá um pouquinho menos. Sabe? Porque eu acho...
Porque, assim, o que aconteceu comigo, Disse, é assim, eu fiquei com muito medo de voltar onde que eu já tive com dívida, sabe? Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de ficar endividado de novo, sabe? Porque é péssimo. Sim. É péssimo, cara. E, assim, eu fico pensando, hoje eu tenho meu filho, então, assim, eu tenho não só as minhas possíveis emergências, eu tenho as possíveis emergências ainda do meu filho, que são responsabilidade minha. Ele não tá pensando nas emergências que ele pode acontecer, mas eu tenho que pensar na dele. Então, assim, eu tenho muito medo de voltar a ficar endividado, a ficar com o nome sujo, sabe? Eu tenho muito medo disso. Então, por isso que eu sempre... às vezes eu até deixo de aproveitar alguma coisa que eu poderia aproveitar, porque como eu não tenho conhecimento, não tenho essa aptidão para pensar melhor sobre essas coisas, às vezes eu me privo de coisas que talvez eu até poderia fazer, mas por medo. Tipo assim, não vou gastar esse dinheiro aqui, não. Não vou trocar. Não, eu vou trocar o celular agora, não. Eu tô com dinheiro aqui, não tem nada para fazer, eu tenho minha reserva, esse dinheiro aqui eu poder... Não vou fazer isso, não. Deixa aqui guardado. Então, assim, sabe? Aquela coisa de ter a tranquilidade de abrir o aplicativo e ver que você tem aquela grana ali, se acontecer alguma coisa. Gostoso, nossa, né? É muito bom. É muito bom. É muito bom. Isso aí eu confesso, é muito bom. Entendeu? Mesmo você sabendo assim, eu não posso pegar esse dinheiro é meu, mas não é meu. Eu não posso pegar esse dinheiro e meter o pau nele, assim, tipo assim, como se não houvesse amanhã, mas é um dos motivos com que eu durmo tranquilo, sendo CLT, já não acreditando mesmo em estabilidade, eu consigo dormir tranquilo, mas assim, se der tudo errado, eu tenho um prazo para eu não ficar louco e não me endividar para conseguir me reestruturar de novo. É uma pergunta que eu sempre faço para alguns amigos que a gente tem um pouco mais de intimidade. E se você perder seu emprego, quanto tempo você sustenta? Dura? Exato. Quanto tempo você sustenta? Então, como você falou que o CLT é estável, 3 meses, então minha reserva tá bacana. Tá boa? Minha reserva tá... Eu fiquei até mais tranquilo. Não, eu fiquei mais tranquilo aqui. Eu consigo ficar 3 meses deitado, dormindo, sem fazer nada. Não vou ficar 3 meses deitado, senão não tem coluna que aguenta, né? Ainda tem o seguro, né? Isso. Então, assim, eu Mas, consigo assim, ficar... o seguro também não é o salário todo, não. Exatamente. Você achava que a aposentadoria era, o seguro não é, tá? O que eu vou fazer com o seguro-desemprego? O teto do seguro-desemprego é quanto? Quanto é? 2.400 e pouco. Não é nem 2 salários mínimos, não é? Não. Não é nem... Aí você imagina uma pessoa que ganha 15 mil reais por mês e ele é demitido sem justa causa, vai lá da entrada da FGTS, você vai pegar um seguro-desemprego por, acho que é 6 meses, mais? 5 ou 6. 5 meses. E vai pegar R$2.400. Então, você pode ver que, olha só, antes de várias reformas, a pessoa recebia o próprio salário por 6 meses. Hoje tem um teto por 5 mesmo? meses. O seguro-desemprego era o próprio salário por 6 meses. Que isso, era lindo demais. Era o próprio Nossa, era muito lindo. Meses. Agora não mais. E vão vir mais reformas. Vão só ajustando. Sim, a gente está chegando num ponto que não tem. E eu acho que ultimamente menos pessoas estão se predispondo à CLT. Eu estava lendo um negócio sobre isso, que a pandemia, ela criou empreendedores que estavam no armário. Tipo assim, o cara se viu, tipo assim, mano, eu não tenho emprego. Eu tenho que fazer o quê? Eu vou fazer docinho pra vender. Sim. Aí o cara faz docinho pra vender, mas a esposa dele, a namorada, o cara vê que ele tá ganhando muito mais do que ele ganhava na empresa. Aí voltou tudo ao normal, a empresa ligou pra ele, opa, não voltamos, opa, não vou querer não. E tem a questão da qualidade de vida, porque às vezes o empreendedor, ele é muito mais preocupado, muito mais acelerado, mas seu filho passou mal, você não tem que pedir autorização para ninguém. Isso aí, você vai lá e resolve o que tem que resolver. Então, assim, tem essas escolhas também, né? Eu vou ter que trabalhar mais, eu tenho que correr atrás. Riscos e recompensas, exato. Né? Então, tem essas questões. Eu vejo esses reflexos aí, a gente estava conversando sobre isso lá na empresa. Hoje a gente tem um déficit enorme de mão de obra no mercado, né? Em todas as áreas. Hoje você tem vaga para tudo quanto é lado e não tem profissional. Hoje o cara que é soldador, principalmente na nossa região aqui que é industrial, o cara que é soldador tem 1 milhão de vagas. Só que o salário ridículo que o cara prefere entregar lanche. O cara compra titã e vai entregar lanche, é mais que isso. É verdade. Entendeu? Pra você ter uma ideia, acho que pouco mais de 1 ano atrás, eu sou uma pessoa que eu sempre mando currículo e sempre vou fazer entrevista. Eu adoro fazer entrevista. Mesmo que eu sei que a vaga é uma bosta. Eu sempre vou. E aí, eu fiquei sabendo de uma vaga na minha área de projeto, na empresa e tal. Aí eu mandei o currículo.
Tipo assim, eu tava trabalhando, tava na empresa, tava super satisfeito na empresa que eu tava, beleza. Aí o cara me ligou, pá, falei, beleza, vamos lá. Aí eu fui fazer a entrevista e tal, conversa com o cara, não sei o quê, pá. Aí ele falou assim, e o cara viu meu currículo, eu tenho 20 anos de experiência com projeto. Então, assim, você não acha um cara com 20 anos de experiência de projeto disponível pra você admitir na sua empresa. Aí o cara, pô, não, gostei demais do seu currículo, cara, tal, não sei o quê, você tem muita experiência, você tá num lugar bacana. Aí você sim pode fazer um teste? Não, não tem problema não. Só que eu queria o seguinte, eu quero saber qual que é o benefício, porque dependendo, eu não vou nem perder o tempo de fazer o teste. Eu não tenho problema de fazer o teste. Eu só tô querendo saber antes, porque aí eu já vou falar se eu tenho interesse ou não. Porque se eu não tiver interesse, eu não vou fazer o teste. Entendeu? Aí ele falou, por que não sei o quê? Eu falei, então eu não vou fazer. Eu preciso, a entrevista aqui, você tá me questionando, né? Você tá me perguntando e é super válido. Só que a parte da entrevista agora é a sua. Eu que preciso de informações agora sobre a vaga. Entendeu? Certíssimo. E fui perguntando ele e tal. E nessa entrevista foi tão legal porque eu tinha pesquisado sobre a empresa. Eu falei com o cara assim: por que eu deveria trabalhar aqui na empresa? Falei com ele desse jeito. O cara ficou em choque. Falei com ele assim: eu tava assim, firminho assim na entrevista e tal. Aí beleza. Aí ele, não, gostei demais, não sei o quê. Eu falei assim: então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz assim com a cadeira de lá. Falei: tá vendo esse profissional que está com o currículo aí na mão? Por que eu deveria trabalhar aqui na empresa? Por que eu deveria trabalhar aqui nessa empresa e não em outra? Aí o cara ficou meio em choque, sabe? Aí eu falei com ele assim, não, porque a nossa empresa é assim, 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 ele falando e tal. Aí eu falei assim, eu vi que a empresa sua, eu entrei no site lá e eu pesquisei sobre a empresa, inclusive o site está desatualizado. Eu falei com o papai falando com desse jeito. Eu fui preparado. Falei assim, eu vi que vocês tiveram um projeto e tal, não sei o que, lá no norte e tal. Falei assim, você teve lá? Você foi lá? E ele era o gerente, né? Não tive, não. Falei, eu fui lá, nesse lugar. Seu equipamento tá lá montado lá. Eu tive lá, eu trabalhei lá nesse site, você viu aí e tal. É mesmo e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei com ele assim. Aí na hora que ele me falou, aí rolou tudo, aí ele foi falar do benefício. Eu falei com ele assim, não leva a mal não. Falei com ele assim, ó, eu sou músico, eu toco na noite. Eu toco de quinta a domingo, às vezes nem domingo, quinta, sexta, sábado. Eu ganho o dobro disso aí. Eu acordo todo dia, meio-dia, uma hora. Não tenho responsabilidade com nada. Chego lá, toco lá no show, posso tomar uma, mexo com as meninas e tal. E tem problema. Você acha que eu vou sair disso pra poder vir aqui, bater cartão de 7 às 17? Responsabilidade, claro, que eu vou mexer com o projeto, então tem verificação, tem tudo, tem toda a responsabilidade. Pra ganhar isso que você tá me oferecendo, eu falei com ele assim, outra coisa. Eu sei que não é culpa sua, eu sei que não é você que tá determinando o valor de salário. Mas esse profissional aí, ó, que você tá com o currículo na mão, não tô falando que é porque é eu não, tá? Não é porque sou eu, não. Esse profissional aí não tem na rua. E esse profissional aí, com esse salário, vocês não acham. Com essa oferta aí, ele vai entregar lanche. Ele não esquece. Ele não vai vir, não. Aí ele foi se render. Falou, realmente, cara, eu até pensei nisso mesmo, essa vaga aqui, esse salário e tal. Aí ele falou assim, não, mas eu vou ver o que eu consigo melhorar e entro em contato com você. Eu falei, não, pode. Eu acho muito difícil chegar num ponto que eu vou vir, porque tá muito longe. Tá muito longe. Mas eu faço questão que você faça contato comigo. Aí passou uns 2 dias, a secretária me ligou, o cara pediu pra ligar pra você, a gente conseguiu tal. Falei, muito obrigado, queria agradecer e tudo mais, deixar a porta aberta, caso eu precise, eu vou procurar vocês, vou mandar o currículo de novo e tal. Não, beleza, felizmente. Então, assim, não tem profissional, porque as pessoas que estavam trabalhando nas empresas, 10, 15 anos foram mandadas embora, eles tiveram que desembolar alguma coisa, tiveram que empreender de alguma forma, e eles se libertaram. Sim. Porque chega uma hora assim, agora não tem jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou pedir conta da minha empresa que eu tô lá quietinho, que o meu chefe me gosta mais de mim, pra vender doce. Eu não vou fazer isso. Depois eu não vou ganhar nem metade vender doce. Só que o cara viu nessa situação. Eu não sei o que fazer. Eu vou vender água. Vou comprar uma caixa do povo e vender água. Né? Vou vender refrigerante. Aí o cara tá ganhando mais do que ganhava na coisa. Aí a empresa voltou, chama o cara não quer ir. Não vou não. O cara fala assim, não trabalha pra ninguém mais não. Eu acredito que é quando a pessoa descobre a diferença entre qualidade de vida e ganhar dinheiro. Exatamente. E às vezes nem ganhar dinheiro, porque tem empresa que realmente ele achava que ganhava que ganhava dinheiro. Ou seja, o tempo que ele estava vendendo para a empresa era muito mais caro, valia muito mais do que o que a empresa estava pagando para ele. E a gente vê muito isso, Tipo assim, o cara
O cara trabalha para uma empresa aí qualquer, o cara se dedica 10 horas por dia, 12 horas por dia. Se ele estivesse fazendo isso para ele, no empreendimento dele, ele teria uma qualidade de vida melhor, quiçá até um rendimento muito melhor trabalhando para ele. Só que a gente tem medo, eu falo isso porque eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Você falou isso de vender horas, me remeteu a um gatilho que durante um período eu usava para poder evitar gastos desnecessários, que é quanto custa a sua hora? Eu sempre penso assim, você acredita? Eu vou comprar isso aqui. Nossa, isso aqui é tantos dias meu de serviço. Isso aqui é tantas horas meu de serviço. Eu que toco, né? Eu penso, não, eu vou pagar isso aqui, eu tenho que fazer 3 shows pra pagar isso aqui. Exato. Eu sempre faço isso. Isso é um gatilho excelente pra gente poder estar usando para avaliar, né? Pra avaliar. Porque aí você tira do dinheiro e põe em você. Exato. E aí, quando isso não é suficiente, você começa a pensar assim, nossa, isso aqui é 3 horas que eu tô trabalhando e eu não tô com meu filho. Isso aqui é 3 horas que eu tô trabalhando e eu não tô com minha mãe, eu não tô com meu pai, não tô com meu namorado. Exato. Não tô com meu esposo. Ou eu não tô comendo um hambúrguer, eu não tô fazendo uma outra coisa que eu gostaria de fazer pra mim. Jogando uma bola com os amigos. Exato. Isso aqui Aí você vê que os R$100, ele muda. Ele muda, ele vira a chave. Não é R$100 mais, é tantas horas sua. É uma forma de você começar a, talvez, sair dali do gasto compulsivo, né? Do endividamento, porque você não sabe fazer conta. Porque você acha que R$100, R$100 não dá nada. Mas eu tenho que trabalhar 5 horas para fazer R$100. E 5 horas que eu vou trabalhar, eu ainda pego mais 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar. Tem todo o trajeto. Exato. Se você vai de moto, você tem o risco ainda de você cair ali de moto, sua moto estragar, você tem todo... Eu faço muito isso, esse cálculo da hora, porque é o seguinte, meus amigos, eles falam que eu não lavo o carro. Eu não lavo o carro. Eu não tenho esse negócio de lavar carro. Os caras, velho, nossa, você para aqui, cara, com 1h30 você lava o carro. Aí eu falei assim, mano, se eu pagar um cara R$30 pra lavar meu carro, ele vai gastar 1h30, 2 horas pra lavar meu carro. Não, vamos supor que o cara profissional vai gastar 45 minutos pra lavar meu carro. Eu vou pagar R$30. Se eu for lavar, eu vou gastar 2 horas, porque eu não tenho as máquinas e tudo mais. As minhas 2 horas é mais caro do que os R$30. Então eu prefiro pagar o cara R$30. É mais barato pra mim pagar o cara R$30 do que eu parar 2 horas pra lavar meu carro. Sim. Aí os caras ficam rindo, velho, quando eu faço essa conta. Eu falo, mano, mas a minha hora é muito cara pra eu lavar carro. Tá ligado? Sim, faz muito sentido. E tipo assim, e aí eu fico pensando assim, os caras estão me zoando, mas a matemática é essa, pô. Sim, a matemática é essa. Se eu pagar um cara R$30 pra lavar meu carro, ele vai lavar em menos tempo que eu. Tá tudo certo. Mas se eu for fazer o mesmo trabalho que ele, eu vou gastar muito mais tempo do que ele, porque eu não sou o profissional daquilo ali. Você vai gastar tempo, energia e vai gastar mais dinheiro também. E talvez não vai ficar tão bem lavado quanto se lavasse. Sacou? É altamente viável eu pagar R$30 pro cara lavar o carro pra mim. A viabilidade é altíssima. E às vezes as pessoas querem fazer economia numa lavagem de carro e não deixam de fazer economia no excesso de cerveja no final de semana. Ou qualquer coisa assim. Ou então, tipo assim, de mostrar uma gracinha no meio. Cara, eu trabalho, eu toco na noite, o que eu vejo de cara, funcionário de empresa aí, que eu vejo lá dentro da usina. O cara aí não ganha mais de R$3.000, não. De certeza, não ganha, não. E o cara chega lá e põe um combo de uísque, gasta R$400 uma noite. É um absurdo. O cara gasta R$400 uma noite. Dó. Tipo assim, eu tô falando assim, eu já conversei com os caras donos das boates aqui. Os caras falam assim, ô Igor, é normal, um grupo de 3 amigos, que a gente vende tudo enquanto é festa aí, os caras gastam R$1.000 de bebida. É normal, isso é normal. Quando o cara tá muito feliz, os 3 gastam 1.500, 2.000. E eu não tô falando de ostentador, não. Eu tô falando de cara normal. Cara que tá aí. Aí você imagina os caras que querem mostrar a gracinha. Que ostenta, que paga pra galera. Entendeu? Aí eu fico pensando assim, velho, se eu for num rolê e gastar R$400, eu tô morto. Na hora que eu chego em casa, eu choro. Posso estar bebendo a melhor bebida do mundo. Pra mim, isso é um troço descabido, o cara gastar 400 conto num rolê. Eu não consigo, não. Eu tenho dó demais. Eu gosto de beber, entendeu? Eu gosto de ir em festas, mas eu sempre penso assim, não, eu não vou pegar um baldinho aqui, eu mais alguém, que ficou sem conta, deu R$45 pra cada um aqui, 50. Gastei R$80 aqui, beleza, R$80 legal. Fui num barzinho aqui, eu mais 2, 3 amigos, ficou 200 e poucos reais a conta aqui, beleza, 80 conto pra cada um. Mesmo tirar gosto. Ficamos aqui 4 horas aqui, batendo papo, beleza. O cara vai ali numa festa. Eu costumo falar com meus amigos aí, os caras chegam no rolê, gasta R$350 cada um,
e não pega ninguém. Só fica bêbado e vai embora. Não adianta nada, gastou R$ 400 à toa. É porque você sabe seu limite. É, Tem tipo gente assim, que não sabe? sabe, É, não. eu acho que outra coisa. Aí entra aquele esquema que a gente tá falando, da influência. O cara, não, vamos pôr mais um combo aí, pô. Não sei o quê, não sei o quê. Você tá Parcela morrendo, no pô? Você tá cartão. morrendo? Essa frase é terrível. Parcela no cartão. Não, passa você no cartão aí, danado. Mês que vem, pode passar no seu aí, que isso aí esquece. Não passa no seu nem. Passa no seu cartão aí, mês que vem a gente te dá. Nunca, cai nessa não. Hábitos financeiros, que é aqui, isso, que ajuda a não voltar, o cartão de crédito vilão. Ó, isso aqui, isso aqui vai ser pra mim. Qual que deve ser o primeiro investimento de quem não entende como funciona o mercado financeiro? Bom, falando de educação, o primeiro investimento realmente é conhecimento de mercado financeiro. Mas, começando ali para colocar o pezinho, renda fixa. Então, renda fixa ali vai entrar um CDB, que renda no mínimo 100% Como do que CDI. funciona isso? Do zero, do zero. Eu não sei nada disso. Eu ouço isso falar, tem alguns amigos, ouço falar disso, tem alguns amigos meus que fazem esses negócios de bolsa de valores, aquele negócio tudo lá, investimentozinho. Eu não sei nada, absolutamente nada. A bolsa de valores, depois da internet, ela tem sido muito vendida como uma fonte de renda, né? Para fazer dinheiro. Quando, na verdade, ele é um investimento que deve ser usado como longo prazo, né? A bolsa ali, ações, a grande maioria, a grande massa deve usar ações e fundos imobiliários como investimento de longo prazo, por falta de conhecimento. Então, não dá para fazer um trade, sabe? Que é comprar na baixa e vender na alta, se você não tiver conhecimento suficiente. E esse trade, ele é para profissional. Às vezes o cara acerta ali, dá sorte e tal, mas se ele não se tornar um profissional, ele não vai conseguir viver daquilo ali. Ele vai chegar um momento que ele vai mais perder do que ganhar. Então, qual que seria o primeiro investimento ideal para quem não sabe nada? Tesouro Selic e CDB que renda pelo menos ali no mínimo 100% do CDI. Hoje a taxa de juros do Brasil está 14,25% por ano. Isso é um absurdo de alto. Isso é juros. Juro, Então, um investimento, ele rende, isso é para você ter ideia como que funciona o endividamento e o investimento. Ele rende 14,25% por ano, enquanto o cartão de crédito te cobra 15% por mês. Cara, é pra te arrebentar total. Sim. É porque o banco tem que crescer, né? Por isso que quem tem conhecimento empresta dinheiro para o banco e quem não tem, Pega dá dinheiro pro banco. emprestado. Exato, pega dinheiro emprestado, dá dinheiro pro banco. O que é isso? São duas classes de renda fixa. Tem mais algumas, mas essas são as duas principais. 14% ao ano dá 1 ponto alguma coisa por mês. Sim, tem um descontinho de imposto de renda sobre a rentabilidade, mas vai dar... Então esse investimento aí, vamos supor, eu vou pegar R$1.000, eu quero, vou começar, dá pra começar com R$1.000, tipo assim? Dá pra começar até com menos. Isso, vou começar com R$1.000. Então esse R$1.000, depois de um ano, ele vai render 14%. Isso, ele vai render 14%. Então, ou seja, eu vou tirar R$1.140. Sim. E 25 centavos. 1.140 e 25 centavos, isso. Isso aí é básico, isso aí é... Sim, e o que é essa renda fixa? Você empresta dinheiro ou para o banco ou para o governo. Então, são duas modalidades. Você está emprestando dinheiro para alguém, que ou é o banco ou é o governo. Quando você empresta dinheiro para o banco, ele te devolve nessa taxa, que é o CDI. E essa taxa, ela é 14,15. Ela é sempre 0,10 abaixo da Selic. Entendi. Quando você empresta para o governo, aí é o Tesouro Direto. Então, ou você investe num CDB ou você investe no Tesouro Direto. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. E aí tem o Tesouro Selic, que ele tem liquidez diária, ele é um investimento bom para reserva de emergência. Que é o que você falou, né? Que pode tirar a qualquer momento. Exato. Mas também dentro do Tesouro tem várias outras modalidades. Tem o Tesouro pré-fixado, tem o Tesouro pós-fixado, tem o Tesouro Renda Mais, que ele é mais voltado para... E isso qualquer pessoa consegue fazer. Pessoa consegue fazer. É dentro do seu banco mesmo ou você tem que fazer alguma coisa? Dentro da corretora. Dentro do banco também consegue, mas o ideal é você abrir uma conta na corretora, não tem custo, rapidinho, você vai lá, abre uma conta, aí você transfere o dinheiro para lá e faz o seu depósito.
se for um CDB. Você encontra lá dentro de renda fixa vários produtos que você consegue aplicar. Tem produtos que vão ter datas para ser retirado e tem produtos que são de liquidez diária. Aí Então, você pode deixar lá e ele vai rendendo. Exato. Então, você tem que estar atento ali à data que você precisa. Sempre que você tiver uma meta um pouquinho mais longa, 2 anos, 1 ano... É interessante você deixar nele. deixar ali. Que ele tem uma rentabilidade um pouco melhor. E ele te trava também, né? Pra você não... Sim. Mas nem essa questão, é realmente que a rentabilidade dele é um pouquinho melhor. E hoje, como a taxa de juros está muito alta, a gente tem produtos do Tesouro Direto também, que eles são pós-fixados. Normalmente, tem produtos que são bons. Ele tem uma taxa pré-fixada e mais um pós-fixado, que é o IPCA. Então, tem lá, Tesouro IPCA mais X%. Então, ele vai render o IPCA daquele prazo. Então, vamos supor, um Tesouro IPCA mais 2040. Então, você só vai conseguir resgatar ele, o valor total é em 2040. Mas ele vai render o IPCA, né, que é a inflação, mais uns X%. Vamos colocar ali mais uns 8%, porque a gente está num período de juro alto. Então, a gente tem bons produtos de tesouro direto com taxas altas de E quais são os riscos disso aí? rendimento. Se der algum problema aí, numa guerra civil, sei lá, tem nem que- sei se guerra civil mexe com isso, mas tô Pro- certo. Eu fiz um investimento há 5 anos atrás. Aí venceu agora em março. E quem disse que eu consegui retirar esse valor? Não, mas fica tranquilo que a Dice vai te ajudar. Qual Tia. o investimento você... Tesouro direto. Depois eu vou te ajudar, pra gente ver como que você consegue Pronto, nós vamos lá no banco com a sacada e fala, não se apertar aqui que você sabe, gente. Tô zoando. Aí também precisa de um digital para poder fazer essa transição. Ou não mais. Só pelo TED. Já vai. Precisa de uma conta, né? Digital. Não- Não necessariamente. Não necessariamente digital. Mas essa conta tem que estar linkada ao tesouro que você... Aí E tá o tem que ser problema. de mesmo titular. Aí que tá o problema, porque quando eu fiz há 5 anos atrás, eu fiz pela Rico. Aí, né, teve aquela fusão lá da Rico e XP, e agora lá no Tesouro Direto, tá constando que eu não tenho mais essa conta Rico, e sim XP. Você vai verificar Aí eu lá na entrei. XP que você tem essa Mandei, conta. eles me deram um retorno sobre isso aí tá errado. Tá, depois a gente vai. Eu vou ver se eu consigo te ajudar. Fica tranquilo que vai dar Porque certo. Até pro Banco Central eu mandei mensagem. Porque fizeram a fusão e esse dinheiro é seu. Ele A tá no minha seu conta CPF. Eles não conseguiram localizar direito a minha conta. Demorou dias pra localizar essa conta. Tá salvo lá. Entendi. Depois a gente vai. Aí eu desisti, eu falei, pedir. Não, O não Osso tá pode doido? desistir, não. Ah, você não desistiu, não. Não pode desistir 10 reais. tá ficando Não doido? pode desistir. Não, é seu. Qual o papel dos investimentos no planejamento para aposentadoria? Começar a planejar isso desde cedo, desde o cedo. nascimento? Desde cedo. Meu menino, acho que tem um tempo que a gente paga um negocinho dele aí. Quanto Verdade. mais cedo começar, menos dinheiro você precisa. Você imagina que uma pessoa que começa a investir, vamos supor, aos 20 anos, se ela investir ali todo mês R$300 durante... Eu tinha essa conta, mas vamos supor ali que ela investe R$300. Para ela chegar num 1 milhão, ela vai demorar ali... Vamos colocar ali, quando ela tiver com 40 anos, ela vai ter 1 milhão. Não é ruim não, ué. A pessoa... Hoje em dia, 1 milhão não é tanto dinheiro assim, mas... A pessoa, quando ela tá com 30 anos, quando ela tiver com 40 anos, ela vai ter ali uns 300 mil. Então, o tempo em si, o juro composto e o tempo, ele ajuda nessa rentabilidade, nessa soma, entendeu? Faz potencializar mais. Sim. Quanto mais novo começar, menos dinheiro você precisa. E aí, mais novo, você vai conseguir ter uma bolada maior lá. Maior no futuro. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho que investir 35 anos, porque é o que, quando a gente vai pra rede social, o pessoal fala, né? Daqui 35 anos você vai ter tantos... Mas o tempo vai passar. Não, e outra coisa, se você tá na CLT aí, você investe 35 anos e você não aposenta. Não aposenta. E aquele dinheiro que você investiu, você não pega ele de volta. Quando você investe em ações, fundos imobiliários ou no tesouro, aquele dinheiro é seu. Você investiu, ele rendeu e ele ainda é patrimônio. Mas quando você tá só CLT ali, investindo no seu fundo de garantia, ele não é seu, né? As pessoas têm muita ilusão com esse negócio de fundo de garantia, esses negócios aí de aposentadoria e os caramba. Uma outra coisa que eu tava vendo lá, que eu vi lá no seu perfil mesmo, é sobre esse negócio de juros abusivos, parcela de carro, esses negócios assim, como é que funciona isso? O banco, porque assim, eu já vi que
tem algumas pessoas que eu conheço que fazem que tem a parcela do carro. Aí elas procuram um advogado, seja lá o que for, e aí ele consegue reduzir o valor da parcela. Quando eu faço um financiamento de um veículo e essa parcela depois ela é identificada que ela tem um juro abusivo, isso não gera vamos dizer assim, não é um crime? Isso não é um problema que o banco tá tendo, que o pessoal tá fazendo? No Porque você Brasil. tá entendendo? Que, tipo assim, se você conseguiu reduzir, porque você identificou que a parcela que eu fiz pra você, ela tá abusiva, você conseguiu identificar. Então, isso é uma prática abusiva, é uma prática criminosa contra o cidadão, é. Sim, arbitrária. Só que depende da pessoa questionar. Mas imagina só, 1 milhão a maioria não questiona, pô. A maioria não questiona. Isso faz com que o lucro do banco aumente. Isso faz com que a gente compre mais ações do banco para a gente aumentar o nosso patrimônio, né? Que a gente, como investidor, compra a ação do banco. Entendi. Agora, a pessoa como quem pega emprestado do banco, se ela não identificar, se ela não correr atrás, se ela não se atentar para isso, ela vai pagar até o final. Só que todo benefício tem sacrifício. E aí, quando você faz um financiamento, você tem esse sacrifício, né? De pagar ali 2 veículos, de pagar 3 vezes mais que você pegou emprestado. Quando você vai contestar, você também vai ter que fazer alguns sacrifícios. Talvez você vai precisar fazer o sacrifício de ficar com seu nome negativado um tempo. Talvez você vai ficar sem crédito um tempo, né? Então, precisa analisar esses sacrifícios. Mas aí. Quem faz essas análises... Vamos supor, hoje, por exemplo, eu tenho um financiamento, uma diferença de um veículo. Eu troquei o carro, então eu tô pagando uma diferença no banco aí. E aí, quem que identifica para mim se essa parcela tá abusiva, se não tá, se esse financiamento tá fora do normal, se eu consigo reduzir essa parcela? Como que funciona isso aí? O Banco Central, ele tem uma lista ali de média de taxa de juro. Não significa que o banco com o qual você tem o financiamento, ele está impedido de cobrar mais que aquilo. Ele pode cobrar. Pode cobrar lá. Sim, o Banco Central tem aquela lista, tem uma média ideal. É questionado também nos contratos seguros que são colocados, né? Serviços, tarifas, taxas, tem muitas coisas que são colocadas ali no contrato de financiamento que a pessoa não atenta, ela simplesmente assina e depois ela tem como recorrer, ou tem como solicitar estorno, ou talvez nunca mais vai ver aquilo ali, vai pagar até o final. E existem 2 formas de reduzir essa dívida. Que uma forma é judicial, você contratar um advogado para ele ler o seu contrato, ver as cláusulas, tudo direitinho, e entrar com um processo judicial contra o banco. E existe uma forma extrajudicial, que aí a gente usa daquilo que o banco, do funcionamento do banco, da forma como funcionam as negociações do banco. Usa as regras deles contra eles mesmos. As regras deles contra eles mesmos. E aí a gente usa algumas estratégias para poder estar negociando essa dívida. Porque o banco, ele quer receber 100% daquilo que o cliente acordou, né? Mas vamos supor que o cliente, ele está com dificuldade de pagar, ele não está conseguindo. O banco sabe que tem produto, tem venda casada no contrato, ele sabe. Ele sabe que tem taxas indevidas. Ele sabe que tem juros abusivos. Ele sabe que tem juros abusivos. Então é nisso aí que ele vai começar a enxugar para te motivar a pagar. Exato. E às vezes ele vai tentar fazer uma pressão psicológica. Às vezes a pessoa ela não tem condição. Então ele vai tentar fazer ali uma pressão psicológica para forçar a pessoa a multiplicar a dívida dela, né? A fazer uma nova dívida, um refinanciamento. Vamos refinanciar isso aqui, que fica melhor para você. Baixar a parcela, aumenta. Exato. Só que acaba que no final das contas vai só piorando. Sim, então o que a gente pode fazer? Ou a gente move um processo judicial contra o banco para revisar realmente essas cláusulas, ou a gente faz um acordo direto com o banco, que é o que a gente faz na Sete Capital, que é a empresa que hoje eu tenho essa franquia comercial. A gente faz um acordo direto com o banco para poder reduzir a dívida dos nossos clientes. Usando tudo que o banco tem de estratégia, a gente também usa de estratégia para estar negociando com ele, que são os juros, as tarifas indevidas, né, os seguros que são colocados ali. Aqueles adicionais que coloca ali, que vai fazer essa parcela no contrato, você só assina e não lê nada e pouca ideia. Sim. Então isso é muito comum, né? A gente vê muito no Instagram isso aí. Você reduz a parcela do seu veículo, não sei o quê, Mas não sei o quê. sabe o que acontece que eu vejo? O algoritmo, ele entrega aquilo que você pesquisa. Isso, exatamente. Né? Então, assim, como eu pesquiso muito, na minha cabeça eu tenho essa sensação de que tem muito, mas não tem.
Não tem. Eu fico chocada. Você fala que às não vezes. tem muitas parcelas que são realmente abusivas. Não tem muitas pessoas que têm consciência disso. Ah, ok. Não tem. Ou seja, aí a instituição aproveita mais ainda, né? Sim. Ou seja, a maioria das pessoas que hoje estão pagando parcelas abusivas, elas vão pagar até acabar. Sim. Ou vão ficar inadimplente, vai deixar o nome embolar, ou vai pagar até acabar. Sim. Ou Tipo vai- assim, a menor parcela é a que vai procurar. Peraí, acho que essa parcela tá meio alta, vou procurar meus direitos Sim. e tal, e reorganizar aquilo ali e realmente conseguir fazer isso. Quanto maior o risco para o banco, maior o juro. Então, cartão de crédito, ele pode e deve ser negociado se você não concorda ou não está em condição de pagar. Cheque especial, empréstimo pessoal, financiamento veicular, tudo deve ser contestado se você não está conseguindo pagar. Você não pode simplesmente cruzar os braços e ir lá fazer um refinanciamento, aumentar a sua dívida. E, principalmente, as pessoas que vão lá e refinanciam, elas nem sabem se vão conseguir Nem sabe continuar O pagando. refinanciamento. Exato, Faz Exato. aquilo ali como uma forma de, tipo assim, eu tô tentando resolver. exato. Olha pro momento, né? Eu olho É. pro mês aqui. Ah, esse mês eu consigo. Não tem a reserva, não tem estabilidade. E aí eu acho que Eu dá acho que essa parcela aqui eu vou certo. conseguir. Às vezes chega pra mim lá o cliente que ele ganha 3.000 e o financiamento do carro dele é 1.800. Nossa. Como é que uma pessoa faz uma coisa dessa? Como que a pessoa... É um trem o que sem que lógica, passa bicho. pela cabeça Sem da lógica, pessoa? mano. Mas eu vou falar com você, eu disse. Pelo pouco que eu conheço, você sabe falar mais do que isso. É muita gente que tá assim. Sim, É É muita muita gente gente. que vive assim, né? é muita gente. Tem histórias que às vezes chega lá que eu fico chocada. A Isso. pessoa acredita. Ah, eu acho que a parcela cabe. Eu acho que eu consigo pagar. Ou então assim, eu ganho 4.000, uma parcela de 2.000 não me aperta não, mas ele esquece que a parcela do carro, depois tem a troca do pneu, tem a Tem o gasolina combustível, do tem carro. tudo. Todo ano tem Exato, documento. exato. Não é só o carro. Não é só o carro. Então, às Eu vezes, acho que passa ruim. só da pessoa comprometer 50% da renda dela em uma parcela, ela já é doente. Ela já precisa Uhum. de. Primeira coisa é um psicólogo. Primeira coisa. Depois procura a DIS. Entendeu? Porque não tem condição, cara. Como é que você compromete 50% da sua renda total em uma parcela de uma coisa? Em um compromisso com uma coisa? Tem gente que Não dá, não, realmente não cara. tem noção. Nossa, você tá ficando Teve doido. uma vez que teve uma pessoa lá, ele queria negociar, né, o financiamento dele, ele já tava com algumas parcelas atrasadas, não tava conseguindo, correndo o risco de perder o carro e tal. Aí ele falou comigo assim, eu e a minha esposa, a gente ganha bem, e eu não tô conseguindo pagar. Aí eu sentei com ele, fui conversar, eu falei com ele, tá, então me conta aqui, qual que é seu custo de vida? Aí ele, a prestação do carro, a escola do menino, a prestação da casa, o supermercado. Tá, e a gasolina que você anda todo dia? Ah, não tá na conta não. E a padaria? Você compra pãozinho pro seu filho, né? Pãozinho Porque de o cara acha que é queijo. tão. Sim. Que é tão. tão Tão 200 reais, pouquinho. Aham. 150 reais, 60 reais, isso aqui não. Sim, mas o seu salário é 5.000. Ele não é 5.010 esse É. mês, 5.015 no outro. Ele é 5.000. Tá aí o pão de queijo. O E seu a salário é o feira? valor X redondo, os seus Exato. gastos você não tá sabendo o valor Exato, redondo. Né? é. É verdade. Eu já ouvi falar que é nisso, essas pequenas coisinhas Sim. assim é que vão minando a sua, a sua, a sua renda, né? Que você Uhum. pensa assim, pra onde que foi isso aqui? Sim, não sabe Eu lembro pra que onde quando eu foi. comecei a organizar meu negócio, eu fiz uma planilha. E aí, tipo assim, eu sempre fazia isso. Aí, eu lembro que tinha um negócio assim, ó. Era NDI. Era despesas não identificadas. DNI, né, despesas não identificadas. E tinha, todo mês Aham. tinha essas despesas não identificadas. E variava ali entre, tipo, 8 a 10% do meu valor do meu Aham. salário, pô. Despesas não identificadas. Já tinha essa linha lá na minha planilha. Despesas não identificadas, pô. Pô, que isso, mano? E aí eu achava, beleza, deu isso aqui, deu 200 reais, deu 150 reais, beleza. Só que é isso, cara. A gente não sabe pra onde que vai. É a famosa goteira, né? Goteira, sim. A torneira tá pingando ali e você Sim. fala, não, isso aqui, só essa goteirinha aí não dá. E eu sempre falo que assim, o primeiro momento, ele realmente é chato. É saber pra onde vai a bala. Quanto eu gastei de bala? Quanto eu gastei? É pra onde vai cada É centavo. pontuar mesmo, Sim. né? E para onde foi? Não é não identificado, não. Isso aqui é isso aqui. Depois fica Porque você identifica pra você poder tratar. Exato. Depois fica tranquilo. Depois eu recebo 5.000, 500 eu invisto nisso, 300 eu invisto nisso. Isso aqui eu pago conta de água, luz, minhas contas e tal. O resto não me interessa para onde foi.
porque é pro meu lazer. Então, Sim. não sei se é R$10, se é 5 centavos. Não faz Diluiu diferença. ali no lazer. Exato. Mas o primeiro momento é para onde foi 5 centavos? Eu enfiei ele onde? Para poder realmente tratar. Porque Vou aí, falar com você, ser casado com essa mulher também, você tá lascado, hein? Não é mesmo assim? Ué, Não, mas hoje a saiu gente tá 16 centavos aqui, eu não achei onde que ele... Não, meu, eu comprei uma bala ali, o cara me deu troco de bala. É o IOF. hoje tá mais tranquilo, mas Você já foi já assim foi mais... mais regrado. Que Já isso, foi cara, é mais mesmo? regrado. Mas acaba que você vai entendendo o jogo também, você Sim. vai ficando mais à vontade e tal. Sim. É claro que sem perder o controle, né? Mas assim, eu acho que igual a gente começou a falar sobre isso, né? Eu disse, a educação financeira, eu acho que tinha que ter isso na escola, cara. Sim. Eu sou da área de educação, eu acho que tinha que ter educação financeira na escola. Ali, junto com a aula de matemática ali, eu acho que tinha que ter alguns conteúdos disso, de despesas fixas, de começar a ensinar. Porque, assim, as crianças hoje são os adultos amanhã que vão Sim. fazer empréstimos, que vão financiar, que vão, né, vão administrar a sua grana. Então, assim, a gente chega, nós somos mais ou menos da mesma geração, a gente chega na vida adulta, pô, sem saber nada. Sem saber o que é investimento, o que é quanto de juros eu tô pagando. A galera não sabe isso, velho. A Não galera tem não sabe. interesse também. Não tem interesse e tá só... Mas Beleza, vou pagar. agora, os bancos, eles são obrigados a falar sobre finanças, sobre educação financeira. Na escola também vai começar a ter ensino. Não, Já é começou. excelente, é excelente. Só que a ignorância financeira também sustenta o governo e os bancos. Exatamente. E os bancos sustentam o governo. Então, até que ponto vai ser realmente... Interessante pro governo conscientizar Sim, todo mundo. Né? Exato. Ensinar as Vamos pessoas a saber. gastar. Exato. Né? Porque Realmente. a ignorância... Aí, ou seja, esse interesse dá uma volta que Sim. acaba atingindo quem vai assinar para falar assim, Uhum. vamos deixar a galera aprender? Até mas- que ponto? Não vamos não. Vamos fazer vista grossa, vamos deixar do jeito que tá melhor. Uhum. Realmente. E assim, é um negócio que é interessante. Eu acho que a galera que assistiu aí o vídeo, o podcast nosso vai ter várias respostas aqui, várias coisas esclarecedoras. É lógico que sempre tem, né, ao longo do tempo todo, assim, no dia a dia sempre surge alguma coisa, pô, isso aqui. Então eu falei o seguinte, eu vou deixar na descrição o Instagram, como que chama lá o seu Instagram? @dinheiro não é papel. Dinheiro não é papel, o Instagram da Não é Diz. mesmo, não é pra gente rasgar dinheiro. Dinheiro não é papel, vai estar lá no... Pode falar com sua câmera aqui. Dinheiro não pra é rasgar. papel. E é bacana demais, você continua fazendo lá, né, os vídeos, eu vejo, Sim. eu vi vários vídeos seus lá sobre essas dicas. E assim, é interessante demais, eu acho que é um negócio que todo mundo tem que... Vale a pena dar uma atenção pra isso aí, por mais que ainda não tá te incomodando, às vezes as pessoas, não, mas pra mim tá de boa, minha vida aqui tá legal. Mas pode melhorar. Pode sabe? melhorar, ou seja, você pegando essas dicas, adquirindo esse conhecimento, às vezes você fica muito melhor, pô, não, você começa a identificar coisas que tava te lesando ali, que você tava perdendo as famosas torneiras abertas, né, pingando, você pensa assim, nossa, cara, eu tô conseguindo fazer muito mais coisas, eu tô conseguindo Sim. economizar mais, o meu dinheiro tá rendendo melhor agora. Então, assim, muito bom, eu disse, muito bacana, obrigado por você ter vindo. que Tem alguma coisa que você quer agradeço. pontuar? Você quer uma coisa que é importante, uma dica, uma dica final? Eu acho que como a gente vai lidar com dinheiro desde o começo até o final, a gente precisa aprender e também precisa começar a educar as crianças, né? As crianças, eles são os novos adultos Sim. de amanhã, então às vezes usar também estratégias de finança para incentivar a criança a guardar o próprio dinheiro. Aquilo que você vai aprendendo, vai passando para ela de uma forma mais lúdica, Sim. para poder ir ensinando e disseminar, né? Educação financeira a gente precisa disseminar, porque quanto melhor a gente cuida da nossa saúde financeira, a gente também melhora a saúde emocional, Exatamente, tá relacionamento, totalmente tudo tá ligado. tudo né? ligado. Tudo ligado. Então, é isso a dica. Bacana demais. Disse, obrigado, tá? Por você ter disposto o seu tempo vindo aqui. Eu A que gente agradeço. marcou e deu certo, né? O Paulinho fez o contato lá e foi muito bacana. Eu falei, na hora que ele me mandou mensagem, eu falei, lógico, cara. Claro Eu que nós vamos fazer, é um agradeço. assunto massa, é um assunto interessante que eu acho interessante. Eu acho que a galera que vai assistir também vai gostar pra caramba. Tem muita coisa aqui interessante, muita coisa esclarecedora.
né? E é isso. Obrigado demais por Eu você que ter vindo. agradeço. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, só lembrando, né? O QR Code tá aqui para você já seguir lá o nosso Instagram e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu comentário, o que você achou. Segue lá o perfil da Diz, que é Dinheiro Não É Papel. Isso, @ Dinheiro Não É Papel lá no Instagram. Tem vários videozinhos dela lá, dando altas dicas lá. Beleza? Um beijo pra vocês. Fica com Deus aí. Tamo junto. Até mais.